Senhoras e senhores, bom dia. Inicia-se agora Simpósio sobre os 10 anos da Convenção da Cidade do Cabo, Internalização da Convenção e de seu protocolo aeronáutico pelo Brasil, evento promovido e realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Informamos que este evento também está sendo transmitido pelo canal oficial da agência no YouTube e terá 2 canais de transmissão. Um com áudio original e outro com tradução simultânea em português e inglês. Assim, sejam muito bem-vindos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Além de celebrar o marco dos 10 anos de incorporação no país da Convenção, este encontro tem o propósito de reunir equipes da ANAC e especialistas nacionais e internacionais no assunto para analisar os avanços, os principais problemas e os desafios que envolvem a aplicação do direito e, especialmente, a repercussão prática no setor de aviação civil no Brasil. Para proferir as palavras iniciais do evento, sua mensagem de abertura, é convidado ao palco o diretor da ANAC, senhor Ricardo Catanã. Por gentileza. Bom dia a todos. Good morning, buenos dias. É com grande honra que, em nome da agência, dou as boas-vindas a todos vocês ao simpósio comemorativo aos 10 anos da internalização da Convenção da Cidade do Cabo. É um prazer recebê-los neste evento significativo que reúne renomados especialistas e profissionais do setor aéreo, membros de destaque do Poder Judiciário e setores governamentais para discutir e promover a implementação da Convenção da Cidade do Cabo sobre garantias internacionais sobre equipamentos móveis e seu protocolo aeronáutico. A Convenção da Cidade do Cabo, adotada em 2001 e em vigor desde 2006, conta atualmente com 85 estados contratantes e representa um marco importante no direito internacional, proporcionando um quadro jurídico sólido e harmonizado para a criação de garantias sobre os equipamentos móveis, tais como aeronaves, embarcações e equipamentos ferroviários. Essa convenção tem o objetivo de facilitar o financiamento e leasing de tais equipamentos, bem como aumentar a segurança jurídica das transações internacionais envolvendo esses bens. Desde o seu surgimento, o setor aéreo desempenha um papel vital na economia global, conectando pessoas, mercados e culturas em todo o mundo. O impacto socioeconômico positivo do setor gerado pelo setor aéreo é inegável. A aviação impulsiona o turismo, o comércio e a criação de empregos em várias indústrias relacionadas. Ao atrair recursos para o setor aéreo, estamos investindo no crescimento econômico, na geração de empregos e na melhoria de oportunidades. No entanto, para sustentar esse setor e impulsionar seu crescimento contínuo e sustentável, é essencial atrair recursos financeiros adequados e sabemos que a atividade aeronáutica demanda investimentos substanciais. Devemos destacar o papel dos recursos na promoção da pesquisa e desenvolvimento do setor aéreo. Avanços tecnológicos são essenciais para impulsionar a eficiência operacional, reduzir o impacto ambiental e melhorar a experiência do passageiro. Citamos compromissos importantes como o CORSIA, implementado e revisado pela 4ª edição do Plano de Ação para a Redução das Emissões de CO2, a diminuição do ruído aeronáutico, constantes implementos em matéria de segurança operacional, entre outros. Nesse sentido, a atração de recursos adequados para essas atividades é crucial para impulsionar a inovação do setor e manutenção dos padrões elevados de segurança operacional. Enquanto o órgão regulador, a ANAC empenha-se em garantir a segurança operacional, reforçando, inclusive, a excelente nota preliminar de 95,1% recebida na última semana na aviação global, na auditoria do Programa Universal de Auditoria de Supervisão de Segurança, o SOAP, juntamente com os colegas do DSEA aqui presentes. Bem como também se empenha em adotar as melhores práticas para não só implementar, como dar cumprimento à segurança jurídica e aos termos da Convenção da Cidade do Cabo e seu protocolo aeronáutico. Neste simpósio, temos o privilégio de contar com a presença de renomados especialistas em direito internacional, advogados, acadêmicos, representantes de governos, instituições financeiras e empresas do setor. Essa diversidade de perspectivas e conhecimentos
proporcionará um ambiente propício para discussões enriquecedoras e trocas de ideias que certamente irão impulsionar a implementação efetiva da Convenção da Cidade do Cabo em todo o mundo. Diante desses desafios e oportunidades, convido a todos os presentes para refletirmos sobre a necessidade de promoção de um ambiente de negócios favorável para atrair investidores e promover o desenvolvimento seguro e sustentável da aviação. Durante o evento, teremos a oportunidade de aprofundar nosso entendimento sobre as disposições e mecanismos da Convenção, bem como discutir as melhores práticas para sua aplicação e mecanismos de compliance. Serão abordados temas como a relação entre a Convenção e a legislação nacional, os desafios enfrentados pelos países na implementação da Convenção, as últimas tendências e desenvolvimentos no campo do financiamento de equipamentos móveis e muito mais. Além disso, esse simpósio também é uma oportunidade para fortalecer a colaboração e a cooperação entre os diversos atores envolvidos na implementação da Convenção da Cidade do Cabo. É por meio dessas parcerias e da troca de experiências que podemos superar os desafios e maximizar os benefícios dessa importante convenção para o setor aéreo. Desde logo, gostaria de agradecer a todos os palestrantes que aceitaram compartilhar seu conhecimento e insights conosco. Suas contribuições serão inestimáveis para o sucesso deste evento e para a disseminação de melhores práticas em relação à Convenção da Cidade do Cabo. Por fim, desejo a todos um simpósio produtivo e inspirador, que possamos aproveitar ao máximo as oportunidades de aprendizado, networking e colaboração que este evento proporciona. Espero que as discussões aqui realizadas gerem resultados concretos e contribuam para o fortalecimento do sistema global de garantias sobre equipamentos móveis. Obrigado a todos pela presença e desejo um ótimo evento. Muito obrigado. Para uso da palavra agora, o superintendente de aeronavegabilidade substituto, senhor Marco Aurélio Santin. Obrigado, bom dia a todos e todas. Estão me escutando bem? Daqui o retorno não é tão bom, então eu não fico sem a noção aqui se está todo mundo ouvindo, mas obrigado para quem assentiu aí. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui presencialmente e todos que estão acompanhando a gente virtualmente. Infelizmente, o superintendente de aeronavegabilidade, Roberto Honorato, ele não pôde participar, mas, na verdade, isso me deu aqui a honra de poder estar aqui na presença de vocês e fazer essa abertura junto com o diretor Catana. A Convenção da Cidade do Cabo ela foi internalizada pelo Brasil através do decreto 8.008 de 2013 e deu a competência para o registro aeronáutico brasileiro de se tornar o órgão queria implementar a resolução no Brasil, né, a convenção no Brasil. Essa convenção ela se harmoniza muito com a forma da ANAC, os objetivos estratégicos da ANAC no sentido de prover um ambiente de negócios que seja estável, que seja previsível, que seja adequado para investimentos de longo prazo. Então, essa convenção ela foi muito bem recebida pela ANAC e os esforços que a ANAC tem feito ao longo desses últimos 10 anos para fazer que essa convenção seja efetiva no Brasil tem sido muitos. Acho que é importante a gente pontuar alguns desses esforços. O primeiro deles, eu creio que seja a própria publicação da Resolução 309 de 2014, que foi justamente aquela que internalizou a Convenção da Cidade do Cabo no âmbito da ANAC. E nessa época de 2014, a grande discussão era sobre o modelo que seria adotado aqui no Brasil, ou seja, se o hub funcionaria como um authorizing entry point, né, um ponto de entrada autorizador, ou se o hub seria um ponto de entrada direto, né, direct entry point. E a diferença dos dois, basicamente, eu não sei se todos, né, que estão assistindo a gente conhecem a diferença, mas basicamente a diferença é que no DEP, o hub serviria como um intermediário
para colocar as garantias dos interessados junto ao direito internacional, junto ao registro internacional. E no caso do AEP, o RAB funcionaria como emitindo os códigos que autorizam os interessados a fazerem essas inscrições no registro internacional. Ambas as opções tinham as suas consequências, né, que foram estudadas à época, e ambos teriam consequências, inclusive, para os processos da ANAC, mas também para os interessados, né, os regulados. E acabou que a ANAC optou na resolução, por meio da emissão da resolução 309 de 2014, por tornar o RAB um AEP, ou seja, na ideia de que fosse mais ágil essa inscrição e que fosse mais fácil para os próprios interessados terem acesso ao registro internacional. Então, conferiu agilidade, e essa agilidade, inclusive, com o estabelecimento do RAB digital, foi ampliada, uma vez que hoje o RAB digital ele permite que a obtenção do código de acesso hoje seja, inclusive, um autosserviço. Então, essa medida facilitou enormemente a emissão desses códigos. Em relação aos números envolvidos, aqui eu tenho alguns números. Nesse período foram registrados mais de 1.600 IDERAs junto ao RAB. Também vou me permitir aqui explicar um pouco, tentar explicar nas minhas palavras o que é o IDERA, porque não sei se todos também conhecem, todos que estão nos assistindo conhecem, mas o IDERA é uma autorização emitida pelo devedor para o credor, permitindo que o credor possa obter de volta essa aeronave em determinadas situações. Então, dá mais garantia, é uma garantia que é dada para o credor. Então, o RAB emitiu 1.600 dessas nesse período, e, inclusive, quando foi acionado, usando o cancelamento de matrícula, usando o IDERA, o RAB processou esse pedido em 2 dias úteis, o que é um prazo muito bom, considerando que a convenção estabelece um prazo máximo de 5 dias. O número de códigos fornecidos para registro de direitos e garantias ultrapassou os 2.900 códigos. Então, assim, todos os fatos aqui destacados, eles servem para mostrar essa atuação conforme e comprometida da ANAC dentro das melhores práticas para cumprimento dos termos da Convenção da Cidade do Cabo, tanto pela ANAC, pela Superintendência de Aeronavegabilidade, pelo Registro Aeronáutico. E essa busca por excelência, ela também se estende não só pela correteza na adoção de todas essas medidas e na aderência à Convenção, mas também na promoção da Convenção, que é um pouco do que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Essa iniciativa de realização desse evento tem como foco dar esse passo além e fortalecer a Convenção no Brasil. E é por isso que eu tenho aqui o grande prazer e a satisfação de oficialmente lançar o compêndio comemorativo dos 10 anos de internalização da Convenção da Cidade do Cabo e seu protocolo aeronáutico. Tem um QR Code aí, para eles verem. Vai ter um QR Code aqui que vocês vão poder acessar a convenção, se quiserem, ou também se quiserem entrar pelo site da ANAC. É bem fácil, é só escrever Convenção da Cidade do Cabo. O primeiro link que aparece é um link do governo, e vocês podem acessar lá. Vai aparecer? Já atropelo tudo aqui. Eu vou falando aqui um pouco sobre o compêndio, vai aparecer aqui, vocês podem acessar, mas o compêndio, no fim das contas, ele é uma obra coletiva, né, que representa uma importante iniciativa da ANAC para o fomento e a produção de artigos científicos sobre a Convenção da Cidade do Cabo. Por se tratar de uma matéria jurídica de aplicação específica, a Convenção ainda tem pouca literatura em âmbito nacional, então esse foi um grande passo para essa criação desses trabalhos científicos, né? Tá ali, ó. Fique à vontade.
Bom, de nossa parte, nós esperamos que essa iniciativa contribua para disseminar o conhecimento sobre a matéria e estimule, tanto quanto este evento que se inicia hoje, um debate enriquecedor sobre a adesão do Brasil à Convenção. De novo, eu agradeço a presença de todos e desejo um bom evento. A organização do evento agradece as palavras iniciais do superintendente e diretor ANAC e, na sequência, traz as apresentações técnicas previstas para o dia de hoje. Antes da primeira palestra, senhoras e senhores, as perguntas aos palestrantes deverão ser realizadas ao final das apresentações e serão feitas por meio dos microfones disponibilizados pelas recepcionistas. Para falar sobre a Convenção da Cidade do Cabo e o desenvolvimento do direito internacional, é convidado ao palco o secretário-geral do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, UNIDROIT, senhor Inácio Tirado. Por gentileza. Good morning, everyone. I am a Spaniard, and as such, because the Portuguese don't like Spaniards very much, they speak a Portuguese which we cannot understand. However, I have just confirmed, listening to the director and the superintendent, that I understand Portuguese when spoken by Brazilians. So I apologize, my Portuñol will be too bad and would make a fool out of myself if I tried to. So I apologize for speaking English, but I hope I will make myself understood with the help of the translators too. Right, so one of the first events that I ever did as Secretary General almost 5 years ago was coming here, giving a speech here in this very same room with many of the people who are now in the rooms actually. So it is in a way a nice closing of the circle and a first of my cycles. So it's a pleasure and an honor to be in Brazil again, and in Brasilia again. I thank you very much for that, and especially for the sponsorship and for hosting this conference to ANAC in the person of the director and the superintendent. So I will try to make my presentation complementary with that of the Aviation Working Group Secretary General, who will go into much more detail and will provide a very rigorous analysis on the Brazilian system. Mine is going to be more general. It's going to have there might be a little bit of overlap, but I think it will just help reinforce the main ideas. Just let me tell you that UNIDROIT is an intergovernmental organization with 65 member states, and an important one is Brazil. But those 65 member states cover over 90% of the world GDP and more than 74% of the world population. So it's very global in many ways. So why am I here? Because UNIDROIT is the depositary and the host international organization of the Cape Town Convention. So that explains my presence here. The current situation, although I stand to be corrected by AWG, who have the best numbers, I believe this is correct. We are now generally for Cape Town at 85 contracting states, and then a regional integration organization, which is the European Union, and 82 for aircraft, although there is at least one, possibly two, who have already tried to access, but they deposited the declarations in a way which were not acceptable. So there are two more countries on the pipeline to raise the number to 84, which is really a very high number in a commercial treaty these days, in which it's not so easy to compromise sovereignty in a commercial treaty, as we all know. So our last exchanges with the registry say that more than 1.5 million registrations
have happened in the International Registry in Dublin for the aircraft protocol. And although this is only an estimation, over $1 trillion value of collateral involved in this in these registrations. It has proven economic benefits, and we will talk about this later. So I will not dwell too much into this at this stage. So what are the key elements of Cape Town, and why is that important, such an important treaty, one of the most successful commercial treaties in history in the development of international law? I've tried to summarize in this slide a lot of concepts, many of which will be elaborated upon by the Secretary General of the AWG. First of all, and this is very important, the Cape Town Convention is one of its main purposes to provide legal clarity, and the application of treaties across the board in globally requires legal clarity and legal certainty, especially when it comes to such technical treaties as this one. It's very clear for those who know how secure transactions work, but at the same time, it's also very technical. So having clarity in an area where historically countries have had very different, varied systems of security interest over movable assets is very important. You might have a similar corporate law in many countries of the world, but I guarantee if you go to the classic systems of security interest over movables around the globe, you will get as many systems as countries almost, and they are all inconsistent, and they are all, so it's not a good area in terms of comparative law. That is why legal clarity is so important. We, through Cape Town, provide one type of security interest, which is we call international interest. We regulate it in a convention, and then we specify rules ad hoc for the different type of assets in the different protocols. And I'm here speaking, obviously, of the aircraft protocol mainly. The treaty system is brilliant in the way that it allows for flexibility, so countries can make declarations to adapt to their own systems. That should enhance its attractiveness to governments. But a first word of caution, I will issue a few. Careful with the declarations that the country issues, because if the declarations are the declarations have the potential to enhance the value of the treaty or have the potential to completely undermine it and make it just another non-efficient or less efficient system of security interests. So while flexibility is very important, there are some key elements that need to be considered when the declarations are made. Second, and perhaps most importantly, Cape Town provides legal certainty. And legal certainty, we all know, is the concept when it comes to cross-border and international investment. You only, investors only invest, they only lend if they know what the risk is, and they can only know what the risk is if they know what the legal framework is. So legal certainty is absolutely of the essence. Legal certainty I've tried to divide up into two items, which of course is a simplification, but you will please forgive me for that. First of all, if we look at the macro level, the fact that Cape Town is a treaty provides legal protection from ex post state action in a way, and it's relatively isolated from political action because it's not a political treaty, but a commercial treaty. But I have to, again, raise two issues here, or two words of caution. I have written danger, but it might be an overstatement, but it indeed is something which is a risk, and I think we'll be discussing this today, through the day, which is, first of all, the treaty is very clear, and treaties need to be interpreted in accordance with the finality of the treaty itself. Plus, this is a transnational law treaty which has specifically an internationality clause, like so many of our instruments, where it says, regard this to be had to the international origin of this treaty and to its finality. So
when the treaty says something, it says something. It's not or should not be open to different interpretations, because if you do that, you are undermining the application of the treaty and therefore depriving it of the positive economic effects that it can provide. So exposed legislative action by a country which does not underpin the treaty system is very dangerous. In some countries, this is not possible directly because treaties hierarchically are superior to other norms. So you have to basically cancel the treaty. Otherwise, you are approving exposed domestic legislation, which is, because of the lower hierarchy, useless. However, there are other countries where treaties are at the same level of laws, and therefore, if laws are changed, exposed, there might be some confusion as to which of the two is applicable. Hierarchically, some people might say, well, this is a matter for prior tempore potior iure, so the one that came later applies, which would be tragic for the treaty. Others might say, no, because this is a more specialized law, and therefore lex specialis overrules lex generalis, and therefore, but this is, of course, a discussion that we might have today, later in the day as well. But it's key, it's one of the dangers. This is potentially a risk for the application of the treaty. Then, as we've seen in some countries around the globe, sometimes there's not full compliance. For that, I would invite you to have a very close look at an extraordinarily useful, very sophisticated tool, which is the Compliance Index elaborated by the Aviation Working Group. Then there's the micro level, which refers to the legal certainty in the rights of the legal parties to a legal transaction. And here, I think it's most important that you consider that perhaps there are three elements which are of special importance here. First of all, a very clear system of priorities. So Cape Town works to the extent that you bolster, that you fortify the position of the creditor. In insolvency especially, priorities matter very much. So the extent to which you include any priority above the Cape Town creditor, that would be an issue. So look at system of priorities needs to be determined ex ante and clarified and be consistent with the finality of the treaty. It has a world-class system of enforcement. I have never seen an instrument which is as efficient and creative in enforcement as Cape Town is. And as the superintendent just reminded us, IDERA is a brilliant idea, absolutely brilliant idea, which works, it's perhaps one of the key elements of the success of the treaty. And then insolvency, but I think consistency in insolvency. First, the choice of the right insolvency option, option A of the treaty. Second, the respect and application of this choice in court cases is key for the success of the treaty, because otherwise legal certainty is undermined, and it's as if it was not there. But we will be discussing this later today. And finally, Cape Town offers extraordinary operational efficiency. It has a 24/7 highly functional registry in Dublin, in the case of the aircraft protocol, which is unmirrored in the world in terms of its super low cost compared to the amount of business that is registered in it. And it works in a very efficient manner. Let me just give you one final point. Cape Town is not an invasive system. It does not overrule the national systems of security interests. It stands alongside the national law. So you don't need to say, okay, clean slate, everything out, we now do Cape Town, because politically this is not feasible. So it just lives, coexists with the national system. But the truth is, those places that have Cape Town and that have it with the right declarations, in the end prevail and are the ones that the parties in the market use because they work better, but not because it's imposed on the system. And I think this is important too.
Well, just here very quickly, because I really don't have that much time. This is not just AWG's position. This is not just UNIDROIT's position. This is also an academic. I invite you to have a look at some academic analysis of Cape Town and how it works based on actual evidence gathered through the years. There are a couple of papers there, and of course, these PowerPoint slides are available for anyone participating. So if you want to consult those papers, I recommend that. But I'd just like to ask you to have a look at the pre-Cape Town and post-Cape Town scenarios here. And what the conclusion of the data of these two papers is quite remarkable, especially the paper by Bob Byen. So the productivity increases after approval of Cape Town by 12%. And I think that's an underestimation if we look at the more recent numbers. It has a very positive effect in the use of in the use of aircrafts and in the productivity of those aircrafts by the different airlines, and it provides for a very efficient system of relocation and redeployment of aircrafts. So there is a lot of good positive externalities proved by proper academic work. So this is not just us trying to tell you that this treaty is very good. It is very good. Another word here on the current situation. If Cape Town was always important, it is more important than ever now that we find ourselves in this strange situation after a pandemic, which took the treaty or took the aviation sector to perhaps its most acute crisis ever. For many months more, the activity of aircraft companies was substantially lowered, and it was so across the globe, and therefore that crisis generated a huge damage. We had this situation in a moment of enormous liquidity due to central banking strategies. Then the war came, and other reasons to be added to the war produced enormous inflation, and that triggered countermeasures by central banks. So all of this horrible cocktail, which is like the perfect storm, is likely, and we've seen this in the recent months, to become a reason to lower the availability of credit and to increase its cost. And when credit is not sufficiently available and is too costly, the only way to improve these things is by means of Cape Town and Cape Town-like type of instruments, although there are not that many out there. So this, everything I said about legal certainty and efficiency is especially important in the aftermath of the economic crisis that we've been suffering for almost 3 years now. Reasons for this, one of them is, I will be quick, one of them is the fact that as opposed to national legislation, CTC is a treaty, and this is something I mentioned before. Therefore, changing the regulation is not or should not be that easy for national legislators, and it should not be possible for national courts. This provides legal certainty way beyond what would be the legal reform implemented at the domestic level. We have the Vienna Convention on the Law of Treaties to support this interpretation, and maybe we'll talk about this later. Another thing which is important is that Cape Town is very clear in the rights allocated to the parties, and it also importantly provides out-of-court mechanisms for resolution of disputes or by enforcement of the creditor. I understand some countries, though, like I believe Brazil, require even for enforcement the participation of a judge, at least for relief pending final termination. But nevertheless, the fact that a country has Cape Town means that the
parties tend to go less to court. It is a way to reduce the level of participation and engagement of the court system, which is all too often these days especially overburdened. So Keep Town should also help that, should help lower the use of courts. And this is not only for aircraft, but also for its other protocols. Another point which I think would serve as a good introduction to the panels later today concerns insolvency. Keep Town is a system which protects creditors, Cape Town creditors against cram down in insolvency situations, against the imposition of solutions and the waiver of rights that they are entitled to in accordance with the contract and with the treaty. On its face, that should provide legal certainty again, but in light of the recent context of COVID and the fact that many airlines became insolvent or were on the verge of insolvency, had to face pre-insolvency situations across the globe, we all were certain that Cape Town would work very well, but there was this threat that in a situation of stress, countries might doubt, because airlines are big debtors, and therefore they have the possibility to exert political influence. And what have we seen? We have seen something which is very interesting, which is, in practice, the fact that Cape Town places creditors in a strong situation has not resulted at all in a situation in which debtors' value has been destroyed, ongoing value has been destroyed, going concern value of the business has been destroyed, but rather we have seen many instances in which creditors have, from their strength, from their position of let's say, from the stronghold, they have been able to and contributed to the reorganization of the business in a way which has preserved value to all creditors and the business itself, while not undermining the rights of the business itself, of the creditor itself. This is interesting because what it has done is the fact that the Cape Town creditor had the opportunity to repossess in countries where this would have been no doubt upheld in court, didn't mean that that was what happened, because the Cape Town creditor, as a sophisticated creditor, was not interested economically in repossession, because sometimes it's not the best option, and was able to analyze the viability of the debtor and therefore align its own interest as a professional creditor in the aviation industry with the interest of an airline to continue operating when the business was a sound business and the problem was not structural, but rather something which was the offspring of a global crisis. Therefore, they have contributed to the restructuring and reorganization of viable airlines, instead of what some feared might be the case. So the interesting part, therefore, this proves what would be called the theory of rational selection of creditors. Cape Town creditors, as sophisticated creditors, have behaved rationally, and that has resulted in the preservation of value of those businesses which were viable and therefore merited saving, and perhaps not in the case of those businesses which didn't have a viability, which is something else. And that also, interestingly, places Cape Town and Cape Town creditors as gatekeepers of adequate business validation, which is an interesting, how can I say, competence or result of this brilliant
idea that Cape Town is, which might not have been envisaged at the beginning. So I think that's all. I would have liked to talk about many more things, but that will be enough. Thank you. Alguma pergunta ao participante? Basta levantar o braço, o microfone irá até você. Nenhuma pergunta? Então, thank you for your expressive speech, Mr. Inácio. Agora, então, para apresentar o tema, lições aprendidas mundialmente. Como maximizar os benefícios e o compliance com a Convenção da Cidade do Cabo? É convidado agora o secretário-geral da Aviation Working Group, Mr. Jeffrey Wu. Please, be comfortable with the word. Thank you very much. The Secretary General of UNIDROIT completed his circle by coming back a second time. I have just dotted my octagon. This is my 8th time meeting with you here in Brazil since the late 1990s. The close consultation that we've had and the cooperation, starting with ANAC, but extending to other ministries, the Ministry of Foreign Affairs, other parts of the government, the close work with the leading lawyers, many of whom are here today, has really been the basis of the progress that's been made through the Cape Town Convention. And I would also like to acknowledge Embraer, a member of the Aviation Working Group, and it's been really our anchor linking our work with the Brazilian government. It's a pleasure to be here. We thank the organizers for the event, and we're pleased to participate again for the 8th time. It's very difficult to follow the concise and precise and elegant words of the Secretary General of UNIDROIT. I would just like to agree with everything he said. Maybe that will help me stay within my time, but it will also permit me to be a little more precise. So I will be presupposing much of what he said. I would just at the outset like to add two things to what he has said, and I apologize to the interpreters since I'm already going off of the the PowerPoint, but this is life. I would just like to comment on 2 things that the Secretary General has said. Number one, the international interest under the Cape Town Convention covers leasing. Nearly 100% of transactions in Brazil with commercial airline carriers are through the structure of leases. And one of the brilliant features of the Cape Town Convention was to find a way to harmonize treatment of leasing with secure transactions in a comprehensive, coherent way. And those features are really unprecedented in any instrument that we've that we've seen. And I'd like to supplement the comments that were made about the post-COVID environment, again, presupposing what was said, and that is that Cape Town was ever present during the COVID period. The Aviation Working Group participated in about 30 or 40 bankruptcies around the world. We worked with an equal number of governments on not using a problem, although a significant problem, COVID, to undermine the legal certainty and the predictability and the rule of law that has been mentioned.
and countries have done that. But one of the reasons why it was relatively easy was that there was a disequilibrium in supply and demand for aircraft. That is, 96% of international operations were suspended during the COVID period. So there was really no point in repossessing and redeploying an aircraft. There was no pressure on the Cape Town system. The Cape Town system was there, and again, as the Secretary General said, the certainty provided comfort to creditors and lessors in their constructive work in restructuring. That's absolutely the case. That is, the worst case scenario was protected against by the certainty of the Cape Town Convention. But the economics, the world economics did not put pressure on the Cape Town system. That's changed, and it's changed fast. Over the last 6 months, we've seen the number of cases in which scarce assets are in competition, especially with the continuation of supply chain problems, fewer deliveries by manufacturers, the emergence of problems that were inherent during the COVID period manifesting themselves. We are seeing now that Cape Town Convention is immediately being stress tested all over the world. And so the importance of the instrument is even greater than based on the pure macroeconomic points mentioned by the Secretary General. So I've not made it past my introductory slide yet, so I'm right on schedule, as always. My task here is to talk about maximizing benefits of the Cape Town Convention, mainly, but not only the economic benefits. And I'd like to just start by, and this is a long list of things I'll be doing or not doing as part of that, but I'd like to just start by saying this is a way of saying that I think we have standing to make this statement. So the Aviation Working Group is a group of the largest manufacturers and financiers and leasing companies. Our members manufacture nearly 100% of the world's aircraft. They lease over 90% of the world's aircraft, and they finance the majority of the world's aircraft. We were created at the request of UNIDROIT in 1994 to contribute to this work. We've worked ever since, including 8 times here. We work on a daily basis around the world, and we monitor, as we'll discuss on the Cape Town Convention Compliance Index, basically every legal action taken anywhere relating to Cape Town, and we evaluate it. So we are in a position based on not only theory, the theory has been very nicely articulated a moment ago, but we have real data, day-to-day, on-the-ground data, and can draw inferences from the data, inductive statements, not only theoretical, deductive statements based on the theory. We try to do both. And again, we've really cooperated with the Brazilian government for a long time on this. The Aviation Working Group does many other things besides this, although the Cape Town Convention is our heart and soul, but we are the most active party in the sector on solving problems in connection with the Russian situation. We are extremely active on the new development of thinking in aviation on environmental matters. We have a range of projects that reflect the centrality of the leasing market, which is, of course, very strong here. And we had, again, the pleasure of meeting with ANAC yesterday, talking at a great level of detail on many of these points, because the aviation system is a broad ecosystem, and the whole system has to work. When one talks, for example, it's impossible not to speak about environmental matters in any place, but one needs to look at the whole ecosystem, the beginning of an aircraft's life and
working through its various users, and then the ultimate end and removal of that usually older aircraft from the fleet to be replaced by a newer, more environmentally friendly aircraft. But one needs to really understand how all the pieces work together as efficiently as possible to produce that result. I think that I could skip over most of this because it was really covered skillfully by the previous speaker. I think if you go back and look at the two presentations side by side, you'll see there's not much difference. We maybe say things a little bit differently here. I think if I were to stress points beyond what was said, I would say that at the largest level, the treaty was really purpose designed to reduce risk. That was the purpose of it, and that's really what differentiates the Cape Town Convention from most other instruments. And it also, given the sophistication of parties in this sector, was really predicated on a large degree of party autonomy, a large deference to the parties to negotiate their own agreements. And it was designed to produce these benefits as the primary objective. And so I'd like to just say a word about economic benefits, point one here, which is the purpose of this talk. And there is, as the Secretary General said, we are not discussing any longer a theoretical approach. In 1997, the Aviation Working Group commissioned the first serious study on the economic assessment of the in-development Cape Town Convention. And this was a theoretical approach. Now we know and we see a lot more. I would just like to say that, and especially given the priorities in Brazil, that economic benefits are a precondition to many other social benefits. Economic benefits are distributed through the system. Government policy can determine how it's distributed through the system, but it has to be accumulated through efficiencies. That's the starting point. That's the premise. And the Cape Town Convention really seeks to do that by attracting investors, providing competition, lowering costs, providing efficiencies that can be distributed in a way that is beneficial from a societal perspective. Airline price tickets are very important in Brazil, extremely important in Brazil. And some of the early studies done by the Aviation Working Group show pass-through benefits to passengers and to tickets. And so we don't lose sight of the ultimate effect of the efforts on producing economic benefits. They are for the good of not just large airlines, not just large leasing companies, but the traveling public. And that's critically important in Brazil, and we never lose sight of that. The other principles, again, I think this has all been stated. Probably what is most important to say here in a general way is really point number 9. The interrelationship between the convention and national law as a practical matter is the most important point. Secretary General mentioned Article 27 of the Vienna Treaty. So as a matter of theory, there's no question that national law cannot be raised as a defense to a country's international obligations. That's not permitted. But as we all know, international law doesn't have many sanctions, and there are institutional realities that have to be addressed. And the Aviation Working Group really focuses in on how the relationship works with national law and what can be done to provide greater levels of compliance and incentives to start with. This chart, I'll skip over. We all have our map charts about Cape Town. I don't need to go over this, but this is
the same way as saying in the previous chart, macro level benefits and micro level benefits. The micro ones are the vertical and the macro are the horizontal. But the critical point here is that to produce benefits, two things are needed. Number one, the instrument or the mechanism must actually reduce risk. It must reduce risk. It must, by reducing risk, produce these the willingness of parties to lend and to provide lease financing, assuming a lower level of conceptual risk. And instruments that don't have that because there are exceptions which look like they're nice and they're fair things. For example, no rights can be enforced if they violate the public policy of Brazil. That sounds good, but that basically means there's a large area of uncertainty that would harm the commercial benefits. The Cape Town Convention doesn't have that. It is tightly drafted. It's a rule-based system. Yes, there are questions of open interpretation, and we spend much time on the interpretation, as I'll come to. But the treaty is designed to reduce risk, so we need not worry about that. It's designed, it's finished. The real action now is on the expectation of compliance based on the reduction of risk. So again, I'm assuming that the correct declarations were made, they were covered. We'll be talking about the Brazilian declarations in a minute. Brazil made the right declarations. So we could really, in the Brazilian context, assume away two things. We could assume away, does the treaty in this context reduce risk? Obviously it does. Did Brazil make the right declarations? Yes, they did. So now we really only need to focus on whether or not there's a reasonable expectation of compliance. That is, and by compliance means the treaty in its word and its spirit will be enforced and applied by courts and administrative authorities as intended by those who really understand the instrument. Yes or no? That's what compliance means. Compliance by a state, by a government, with the rules that the parties are relying on. And that's where all of the action is in Brazil and everywhere else. So we know, and I'll skip over this, that I said benefits are produced throughout the system. We have more slides here. In addition to the studies that were said, we give empirical information of increased issuance of debt and better pricing in countries that have ratified the convention with the correct declarations, et cetera. I don't need to go through each of these points. I would just say that there is very, very clear evidence if the conditions that I'd mentioned are satisfied, that there will be those benefits. But I have to say, as a word of caution, tomorrow I have the honor of giving a talk on a problem scenario in India that we're facing now, and on the question of compliance in a major bankruptcy. And it's ongoing, and we'll discuss that. It's very interesting to see what the problems are in a, I don't say, comparable country, in another important country that maybe holds out some lessons. But there have already been calculations of the costs associated with the problem in India, and it's an enormous number. It is more than the millions. It's a big number. And we cannot lose sight of that fact that there are, it's hard to say this, I wish I didn't have to say this, but if there are issues of non-compliance, the concepts of economic benefits, the idea of the treaty vanish. They vanish. And I would go further. The benefits are substantially, the benefit analysis is substantially binary. That is, if there is compliance with everything, the repossession of the aircraft, the deregistration, but then you can't export. It's the weakest link, the weakest link.
because the concept here, the basic concept of the Cape Town Convention, the concept of leasing, the concept of secure transaction, is that if there's a default by the airline, then the aircraft can be repossessed and redeployed to offset the loss of the creditor. That's the basic idea. And if you can take every step except one, that's enough to stop everything. And the idea mentioned before, back when I started working a long time ago in this area, the Civil Aviation Authority would often just retain discretion on whether or not to deregister the aircraft based on its public policy and its thoughts and its needs. Again, that might be helpful for some reasons, but it completely undercut the benefits of the system, because it was simply a political question as to whether the aircraft would be deregistered. And that was exactly why the mechanical nature of the IDERA instrument was put in place. So it's all about compliance. Now, shifting over to Brazil, I think I started about 5 minutes late, so with the organizers' agreement, I'll end about 5 minutes late, unless anyone yanks me down off the stage. So Brazil made a good solid set of declarations. The only recommended declaration that was not made was remedies without going to court, but timetables on court proceedings were made, and the exercise of the IDERA does not require court proceedings. And so, big picture, the package is a good package, a very strong package. In fact, the timetable on bankruptcy is an excellent timetable. And I just want to say there, again, reinforce what the Secretary General said. And I think it was more than coincidental. I think it was always understood that tight rules, timetables, they force efficiencies in the insolvency context. This was understood. That is, without criticizing any professional sector or system, bankruptcy systems could drag on for a long time. There's a lot of weight behind them, as we'll discuss later on. This provision puts a knife right through it and requires people to be efficient. And that is a general good, and it just simply it puts people to look at the viability of the airline and the ability to rehabilitate in a time-sensitive manner. So Brazil did a great job on this. Now, the AWG has a compliance index that was alluded to, and everyone could find this on our website. We assess every country's compliance with the treaty based on every detail we could extract. We have 250 law firms around the world that work with us, that provide legal information as to what has happened. And I'd like to say the purpose of the index, it's twofold. It is to inform investors so they could make investment decisions, and it is to provide governments with compliance incentives to connect to that investment. It's a two-way street, and that's the purpose of this. This is Brazil's score on our index, and the really important variables are A and B. But I would like to say variable D, the index is both a reporting index, what has happened, and it's a predictive index. It's very sophisticated and powerful in that way. Variable D, we establish a communication channel, a link with the government to work on problems. And we have this with ANAC, and you'll see that there's a perfect score of 5. Very few countries have a 5 in variable D, which shows how skillful ANAC has been in working with us over the years. Variable A and B are the important ones. Variable A is, has the convention been implemented so that it applies with priority over conflicting law? Could you rely on the treaty in the case where there's a conflict? We'll be contrasting this with India tomorrow. And the scores are high, and I'll go through that in a second. Very high
4.5 is extremely high. The issue that we faced has been in the judicial context, and that's really where we are focusing now in Brazil in this session and in the aftermath of the session. That in the AWG's index, again, you'll have a copy of this for your leisure, but this will give you a sense of the level of detail that you'll find. We go through everything that Brazil did on the implementation, when they did it, why they did it, how they did it. So variable A is what actions were taken from the time of the ratification to bring the treaty into force with priority over conflicting law, and also in a complete way so that those that are using the system understand what it is. And again, we don't have time to kind of parse through this, but you will see that it was done very well. It's a complicated instrument. It wasn't all done perfectly on the first day. No country has. But the steps that were taken, the iterative steps were taken to implement it. The only thing that's missing in Brazil is there is still a question of exporting an aircraft, whether a foreign owner of an aircraft, what its process would be with the Brazilian Revenue Secretariat to export on its own an aircraft. And that's an issue that would get Brazil from 4.5 to 5 if they could. Variable B is actual practice and actual precedent. What's really happened here in Brazil. And again, I'm not going to read all this now, but there have been mixed precedents here. The score is 2.5. We would like that score to be 5. It's broken down between administrative precedent and judicial. The administrative precedent is very strong. If you look at the second to the last paragraph, and this is the last time that I'll complimentarily embarrass ENAC, but I'll read it. The Civil Aviation Authority, ENAC, and the Aeronautical Registry are experienced and compliant with their obligations under CTC, and then it goes on. So much so, and I think someone in this room was involved in this, so much so in interacting with the court system in the difficult case of Oceanair. So again, we worked with every civil aviation authority, and absolute top marks go to ENAC. And again, I would like to acknowledge the lawyers in the room for their creative and constructive work with ENAC to bring that about. It would be impossible without them in harmonizing the relatively formal, at least previously relatively formal system in Brazil with the needs and the spirit of this. Again, all done very, very skillfully. But the real action is the court system. And in Oceanair, there were clear and explicit violations of the Cape Town Convention. In that case, there were some subsequent case after the fact, which was a bit corrective, but that fact exists. There were other mixed cases where, in some cases, the strict letter and the spirit were enforced, and in others they were not. Now, we know the reasons for this, and you all know the reasons better than we, but we get good advice from people in this room. Brazil is a very complex judicial system, distributed through the country at different levels, and information and education and a compliant, informed, compliant way of moving in judicial circles is a real challenge. We see this all over the world, and we see it here. And so I hope that this is part of a process that can lead to improvement in that area. I know there are some possible mechanisms like seeking kind of a declaratory, authoritative information from the highest courts, and we've been looking into that, and we'll continue to look at that. But we cannot just make judicial decisions go away as much as we'd want to. They're there. So we need a way
to be able to say truthfully, honestly, that in a next similar case, a CTC compliant result will be reached. So the way that we try to do this, and I'll make this my last slide, with compliance generally, and then we could apply it to here. Again, the AWG, this is a kind of a simplification of it. We look at kind of these vehicles, the primacy issue we've discussed, our compliance index, which provides transparency to everyone, and then we work and we intervene in cases and and we have submitted papers in Brazilian cases and with the civil aviation authorities. And then, and maybe, I don't want to say most importantly, but importantly, the Aviation Working Group produces a wide range of materials to aid in the correct interpretation. And we do that on the basis of, we take the official commentary to the Cape Town Convention, which is a 900-page book, and we take that as the starting point. We are about to produce a document which is going to summarize that and provide links of about 40 pages, which will make it more manageable, which has the right interpretation. Our scores are based upon an application of what's in the official commentary. We are producing a CAA guide, which of course we'll send to ANAC, although they'll probably don't need it, but we love your comments. We have a judicial guide that we're working on now and should have that completed in the next few months. And we provide a range of tools that could be used by anyone who really wants to get the correct Cape Town answer, so that a judge that may not be as familiar with Cape Town as ANAC could have efficient and ready access to the correct decision. And then if the education is there, it really is a question of following both Brazilian law, because the Cape Town Convention has priority based on several legal documents over conflicting law. So it's really up to following the international obligation and the Brazilian obligation in the difficult case of an insolvency or the like. These are difficult cases, but difficult cases are where things are tested. That's what people need to see in a hard case that can be relied upon. So I think that I shall leave things there to close up by saying, I've made fairly open comments here, as on the last 7 occasions, and you certainly can rely on the Aviation Working Group and UNIDWA to continue, as we have for over 20 years, solving problems and working with you to help the Brazilian aviation sector as much as possible. Thank you very much. Alguma pergunta ao participante, o palestrante? Pode levantar a mão, o microfone irá até você. Nenhuma questão? Ok. Mr. Jeffrey, thank you for your speech. E agora o intervalo de 15 minutos. Coffee break já está servido. Voltaremos em 15 minutos.
for o painel Medidas Judiciais Aplicáveis à luz da Convenção da Cidade do Cabo, os seguintes participantes. Senhor Kenneth Barsh, membro da Aviation Working Group, please. Senhor Jeffrey Wool, secretário-geral, Aviation Working Group, please, have a seat. Excelentíssima Senhora Alice Serpa Braga, Procuradora Federal da Advocacia Geral da União, AGU. Doutor João Paulo Cervera, advogado e sócio da Veirano Advogados, e para conduzir os debates do painel. Convidado também o excelentíssimo juiz Senhor Marcelo Honorato, juiz federal do Tribunal Regional Federal, Primeira Região. Bom dia a todos. O nosso painel é um painel que vai procurar trazer um pouco os efeitos práticos, né, da Convenção da Cidade do Cabo e debruçar um pouquinho sobre como esses eventos, né, podem se desenrolar dentro da esfera do Poder Judiciário. Tem questões de jurisdição, né, de cláusulas de foro, algumas questões de autoexecução, de medidas que estão previstas na Convenção, que são questões até, de um certo ponto, diferentes, né, no nosso regime jurídico, que trazem um certo, às vezes, até desconforto, né, para o juiz quando está à frente de questões desse tipo. Eu acredito que a questão da Cidade do Cabo, né, que nós estamos debatendo aqui no evento, é uma grande tentativa, e com resultados muito práticos, especialmente no Brasil, positivos, em equalizar os grandes investimentos das aeronaves, que a aviação precisa, né? A gente coloca aeronaves de 100 a 200 milhões de dólares. Então, quem é que quer fazer um investimento num bem imóvel desse sem uma garantia, né, de que vai reavê-lo? E até do retorno financeiro. E, de outro lado, os países, as empresas, que precisam do aporte desses recursos para se tornarem viáveis. E a nossa questão aqui no Brasil é muito especial, porque nós somos um país continental altamente dependente do transporte aéreo, né? E quando ocorre uma insolvência, nós temos uma situação muito sensível para os juízes, que é a recuperação do bem, a manutenção das garantias, a empresa perdeu um bem vital, empregos, e ao mesmo tempo a expectativa desse grande mercado financeiro que investe nessas aeronaves, que estão assistindo o desenrolar desses fatos e podem pensar em não voltar a investir aqui. E aí nós vamos ter o outro lado, que os juros altos, custo alto para o passageiro. Então realmente é uma equação muito difícil. Então nesse painel, os representantes da AWG, o Sr. Jeffrey e Kennedy, eles irão fazer uma apresentação agora de caso concreto. E logo em seguida, nós vamos apresentar algumas questões sobre esses casos supostos que eles estão fazendo aqui, não são hipóteses, né? E nós vamos ter a visão da própria AWG, né, daqueles que têm o espírito da Cidade do Cabo, da advocacia pública, né, uma posição do Estado. E a gente tem que compreender que o Estado aqui ele está defendendo os protocolos assinados, ratificados, o compromisso do Brasil de cumprir esse ou aquele acordo, e não o benefício dessa ou daquela pessoa. E também os interesses privados das partes, né? Então a advocacia privada também vai estar aqui para trazer a sua visão desse mesmo problema. Então eu vou passar a palavra, o senhor vai iniciar, não é? Sim, vamos passar a palavra para o senhor, então, vai explicar o caso e depois a gente passa para as questões. Obrigado. Obrigado à ANAC e ao senhor pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre este assunto. Antes, eu queria explicar um pouco sobre o que é esse assunto deste painel
de remédios judiciais, ou remedies em inglês. A AWG tem um esforço internacional agora de tentar aumentar a ciência sobre Cape Town, sobre a Convenção da Cidade do Cabo, especialmente entre juízes, advogados praticantes e outros que têm interesse ou são interessados nesta área. Então, esta é a primeira oportunidade em que a AWG está apresentando esses fatos hipotéticos sobre um caso concreto. Já temos organizados eventos na Inglaterra, em setembro, há um em Singapura ainda este ano, e haverá outros, mas o Brasil tem a honra, talvez em parte por causa do 10º aniversário da ratificação da Convenção, mas temos a honra de ser o primeiro país a debater esta questão. Então, eu vou descrever uma série de fatos hipotéticos que nós vamos depois debater. É uma forma de criar questões relevantes, questões práticas para depois dar o início ao debate. Então, imaginamos ou temos uma situação de duas aeronaves. As duas aeronaves pertencem a uma empresa da Irlanda. Acho que a maioria sabe, mas caso alguém não está familiarizado com isto, a Irlanda tem desproporcionalmente um papel muito grande no arrendamento de aeronaves. A maioria das empresas de arrendamento de aeronaves estão sediadas na Irlanda. Então, estamos considerando duas aeronaves operadas no Brasil, sendo que uma é arrendada diretamente da empresa irlandesa para uma companhia aérea brasileira, e uma segunda é subarrendada, ou seja, é arrendada pela empresa irlandesa para uma empresa dos Estados Unidos e depois subarrendada para o Brasil. Essas situações existem, nós temos aqui no Brasil muitas aeronaves que estão em subarrendamento, com todas as empresas, uma especialmente devido à forma de organizar a sua frota. Então, esses fatos são relevantes em termos práticos para o Brasil. Estamos presumindo que os contratos de arrendamento têm a lei em inglês como regendo esses contratos, que as aeronaves têm matrícula brasileira, então registrados no RAB, que há IDERAs, né? Acho que todos estão familiarizados com esta expressão da IDERA, que eu vou só mencionar em inglês, Irrevocable Deregistration and Export Authorization, que é este instrumento já citado algumas vezes aqui como um instrumento para executar certos aspectos da Convenção. Então, estamos presumindo que as IDERAs são registradas no RAB, no Registro Aeronáutico Brasileiro, que as aeronaves estão no Brasil, que o arrendatário está alegando, que o arrendatário não está pagando o aluguel, e que o arrendatário está alegando que as aeronaves têm defeitos, que não podem ser operados devido a defeitos mecânicos ou técnicos. Dentro desse cenário, nós vamos analisar primeiro uma ação em Londres, né? A possibilidade de o arrendador iniciar uma ação em Londres sobre todas as questões ou disputas em aberto, sendo no mérito todos os valores devidos, etc., e também pedindo medidas interinos, cautelares, ou seja, reintegração de posse, pedindo em Londres a reintegração de posse de uma aeronave que está no Brasil, se isso é viável, como se deve ser tratado dentro da Convenção. Então, nós vamos analisar isso, presumindo que o juiz em Londres concedeu e deu o pedido do arrendador, o arrendador tendo demonstrado a inadimplência contratual. Vamos também analisar para a segunda aeronave, e isso demonstra o motivo da estrutura que escolhemos, que a empresa dos Estados Unidos pede o que é chamado capítulo 11, ou Chapter 11, ou seja, uma espécie de recuperação judicial
nos Estados Unidos e como isso afetaria os direitos e os processos. Depois vamos analisar como parte da discussão que o arrendador pede no Brasil reconhecimento das ordens ingleses, das ordens judiciais ingleses, como deveria funcionar, se funcionaria ou não. E também há uma parte da hipotética desses fatos simulados que talvez não seja necessário, isso podemos esclarecer depois, mas onde é pedido de um juiz aqui no Brasil uma ordem para mandar a ANAC a cancelar a matrícula da aeronave. Depois podemos esclarecer porque talvez não seria necessário, porque a ANAC tem agido sempre de acordo com a convenção, mas de qualquer forma faz parte desses fatos que são os mesmos que vão ser analisados em vários países no mundo. Então, com isto, acho que eu descrevi os fatos essenciais e vou passar agora o microfone para o senhor, o professor Jeffrey Wool, que vai agora descrever um pouco alguns dos argumentos pró e contra sobre esses fatos e depois acreditamos que o juiz vai conduzir para nós várias perguntas para serem analisadas e respondidas. Thank you very much. It's a pleasure to be with you. Hear myself in Portuguese. It's bad enough to hear myself in English. Okay, I have the responsibility of taking the facts that were just set out and outlining arguments on both sides of the relevant issues for then further discussion. I should say, in some of the other moot court around the world that Ken Bash mentioned, students will be doing this against each other, including a major one between Oxford and Cambridge University in a few months. And it will be very interesting to see how the same facts are dealt with all over the world by judges. So I'd like to just divide all of these facts into three main questions, and then put the arguments on both sides, or the three topics, maybe topics, not questions. So the first general topic is what does the Cape Town Convention say or imply about the court in the second country here, that is Brazil, recognizing and enforcing, I'm putting quotes around the word enforce, the English court order. So we have a court order in England, and an action is being taken by the leasing company to give it effect in Brazil. What does the Cape Town Convention say or imply about that? And is there a difference based on whether it's an implication? Is it a necessary implication? That's the first question. The second question in the topic in the hypothetical is if the direct action was taken by the lessor in Brazil for relief pending final determination, what must or can the court do in that case based upon these facts? And the third question, which I think will also connect to another session on insolvency later, is what is the effect in Brazil of a bankruptcy stay, a prohibition on remedies issued by a U.S. court, which would come up, hasn't happened yet, but if a Brazilian airline were to file for bankruptcy in the United States or in the UK and not have a proceeding in Brazil, that's not happened yet, but it could, theoretically, that this issue would come up.
Okay, so these are the three questions that I'd like to, topics I'd like to address to start. Again, this is a little heavier than the breezy talks before the coffee break. I think we have to make some preliminary points before we say anything further that have to be assumed all along, okay? First of all, the Cape Town Convention, like any private international law treaty, it does not contain an independent dispute resolution mechanism. There is no private international law, international treaty that creates an internal dispute resolution mechanism. There are a few in the trade area, but there's nothing in our area. And that's a fact. But the Cape Town Convention goes more in this direction than probably any other treaty. The official commentary says, Professor Good's official commentary, says very directly that national courts have a responsibility to ensure the practical realization of CTC terms and benefits. That is, a part of the international law obligation on the courts undertaken by ratifying the treaty is to make sure that if there's a right in the treaty, there's a remedy under national law. A basic kind of, that's how the international law obligation is translated as a general matter. And that's responsibility. In addition, the Cape Town Convention has jurisdictional provisions in them that are very important. Essentially, they allow parties to a transaction to give them the freedom to pick the jurisdiction, assuming it's a contracting state, to hear the case, or they could go to other courts under certain circumstances based on the registration of the aircraft or the location. Because remember, these are assets that move around. So you need to be able to take action where the aircraft is. This is not a building that's not moving. So there are really important provisions. Now, one question, immediate question comes up is, what does the fact that the treaty has jurisdictional provisions mean as a matter of the international law obligation on the Brazilian courts? What's the consequence? How is this treaty different than if there were no provisions in there? Let's say you have the Cape Town Convention and there's no jurisdiction provisions in it, compared to the one that has jurisdiction provisions. Surely it must mean something. So the question is, what does it mean? What follows from the fact that there are jurisdiction provisions that countries are agreeing to? And they're powerful provisions. They could remove the court proceeding in a country where it otherwise would take place by virtue of the provisions. And so that translates to, and now we go back to our fact pattern. The lessor has a choice in this case. In fact, they're pursuing both. One choice was go to England, because the English courts have jurisdiction under the contract, therefore they have it under Article 42. Get the judgment, bring it to Brazil where the aircraft is located and registered. That's one choice, and that's what they're doing in this case. And the second choice, in case that doesn't work, they could bring a separate claim in Brazil for the same remedy. And we'll talk about what the remedy is in a minute, the substantive remedy in the second question. And that is because of the jurisdiction provisions. The jurisdiction provisions regulate that. So we start with that general situation before we look at anything. That's just a fact. Okay, now we go to the first scenario where the lessor has a judgment issued by a court with jurisdiction under the Cape Town Convention, English courts, and they wish to bring it to Brazil. Now, what must or should or may the Brazilian court do in that case? That's the question.
the argument for the question we're asking is, must they act upon this? Must they, and we'll talk about some technical words, must they recognize it? Must they enforce it? Must they give effect to it? We'll get into, I'm sure, in the questions what those words actually mean. But in concept, what happens with this court order? So I'm going to argue, again, at a simple level right now. One argument is they must give effect to it. I'll use the word give effect to mean both recognize and enforce it. Give it effect, and what that means. And the argument is that they don't have to, okay? Okay, so the argument that they have to give effect to it, and I say very openly, I think is very powerful, has a few different elements. The first element is that the nature of the convention, the purpose of the convention, with aircraft assets moving around the world very quickly and multiple jurisdictional bases, was meant to maximize the ability to get orders that would be enforced. The mobility of the asset and the speed of the provisions means that one gets a court and then quickly tries to enforce it. I'll give a kind of a Russian example. When the planes were going back to Russia during the recent problems, people attempted to get a court order and enforce it where the aircraft was located, which was kind of in the spirit of what the treaty was doing. So the first argument that it must be recognized is there are jurisdiction provisions. They contemplate that several courts have jurisdiction. It's a holistic regime. We know the aircraft moves from place to place, and to achieve the purpose of the convention and the economic benefits, the purpose of the convention to be able to repossess the aircraft, this mobile asset, having to restart court proceedings would undercut the purpose. The aircraft could fly someplace else, and so on. So it is necessary for these provisions to work efficiently to actually make any meaningful application of the remedies. In other words, the court needs to ensure that the remedies are available by giving effect to the foreign provision. In addition, speed is of the essence. Countries have made declarations, including Brazil, that remedies would be available quickly. So if one has to redo all proceedings, they will not be done quickly, and that is a main purpose. Article 10 of the Aircraft Protocol explicitly says that the Civil Aviation Authority has to act within 5 days of the court, its national court, recognizing the foreign proceeding. So there's a provision itself that actually says the word recognition in one specific context. So I think that these are all sort of the policy reasons, but I need to make one additional point as to what give effect means, because if the reflex of some people would be to say, we have a law of the enforcement of foreign judgments. Every country has a law on the enforcement of foreign judgments. But the law of the enforcement of foreign judgments doesn't work whatsoever here, because usually that they require you to exhaust all remedies in the country. They require kind of mutual recognition. They require a time procedure, which could be a year or two. At the same time, where Brazil has made a declaration that if there were proceedings in Brazil, it would be in 10 days. So it would be very odd that if the proceedings were here, it would be in 10 days. But if an order is enforced, it could take a year or two, or maybe even never if there's not the reciprocity, which traditional law requires. But the Cape Town Convention has jurisdictional provisions. So the argument that the judgment is to be given effect to really make sense means the judgment must be recognized, it must be acted upon, one does not have to
exhaust all of their remedies and actions in England. The action is swift. There is no need to apply for a new fresh order, a duplicative fresh order. Basically, there would be a confirming order or an enforcement of that order. I could go further, but I'll stop. That's the thrust of those arguments, that it's necessary to give effect to the purpose, intent, the structure of the provisions, and it's necessary to provide the intended benefits. And that all argues for the enforcement. The arguments against the recognition of the order is a pretty straightforward argument. It is that the convention doesn't specifically say it. That is, the convention says a lot of things in great detail. It could have said, Court 2 must recognize the judgment of Court 1. Could have said that, but it didn't. And so if it didn't say that, there's no obligation on the court to recognize it. Whatever the effect, it doesn't say that. A secondary and related argument would be the method of interpreting, Secretary General Vunidois mentioned the question of interpreting the treaty as a fundamental question. And Article 5 of the Convention says that if there's a gap, if there's something that is within the scope of the treaty, but there's not an explicit provision, the proper means of interpretation is to look at the general principles underlying the convention, and if so, a court is to use that as a guide. And if not, apply national law. So national law is a last resort, not a first resort. So the question here is there a general principle that would give an answer to this question without there being an explicit provision? So you could argue both sides on that. You could say, yes, there's a general principle, prompt and predictable enforcement, and therefore the court order should be recognized. Or you could say, there's no general principle, it just doesn't speak to this. We look to applicable law, and applicable law is whatever a Brazilian court would otherwise do. I think those are the arguments for and against on issue number 1. On issue number 2, if the remedy is sought directly in Brazil, must the court grant the remedy? And I have to say a word about what the remedy is. This is a very, very unique provision. This is a provision called relief pending final determination. That is that while the parties may be in court arguing for a month, a year, 5 years about liability, during that time, on kind of a urgent basis, if a country's made a declaration, and Brazil made this declaration, then the creditor goes to the court, and this is explicit. It says that if the creditor adduces, the word, I don't know how this is going to translate to Portuguese, brings forward evidence of a default by the airline, then the court must, not may, must provide the relief that was requested and specified and agreed by the creditor. It's non-discretionary. On its face, it has the word shall, not may. Now, the official commentary says a lot about this, and it says adduce means bring forward reasonable evidence. But one thing, and this is the key point, it doesn't permit the raising of defenses. So it's outside of Article 13 of the convention, which is what we're discussing, for the airline to say, yes, I admit I didn't pay. But the reason I didn't pay is the aircraft was in a bad condition. So my non-payment was justified. The treaty does not permit that. Maybe you think it should, but it doesn't. Why doesn't it do that? It doesn't do that because the overriding goal is predictability. That is, there will be longer-term litigation and there'll be liability. If the creditor acted in an inappropriate way, they would be liable for damages, substantial, and that's made very clear
in Article 16 of the protocol. So that is what the provision says. So the argument for the relief being granted is pretty much a straight reading of Article 13 of the Convention and the related provision of Article 10 of the protocol. It's non-discretionary. It must be issued. Brazil made the declaration. It is the court just does not have authority to use its equitable powers in the specific context of the wording of this international treaty. That is, I think, the strongest version of the four. The argument against, which one certainly could hear, we have heard, I think it's fair to say there are kind of arguments that come up, but they're probably not Cape Town arguments. The arguments that we've heard would be, if a creditor seeks relief in one jurisdiction, they can't go to another jurisdiction. But we have the concurrent jurisdiction here because of the mobility of the aircraft. But that argument, could be made. The argument, could be made that that even though the provision talks about adducing evidence, that's a condition, but it's not exhaustive. You could read into Article 13 that not only do you have to adduce the evidence, that it would be fair for the airline to be able to refute or provide a justification for that as a matter of equity and fairness. That would be the argument, despite the express wording. So it would be more of a kind of an equitable argument that the wording is firm and doesn't permit that, but a court seeking to do justice would do this as a matter of procedural fairness. And by extension, another argument could be that courts simply have residual discretion almost no matter what anyone says, even a treaty, and as a matter of separation of powers, they should exercise that discretion. So I think you have here a very clear case of the treaty saying something very forceful and explicit, and kind of existing concepts of how courts act in this kind of cases. And then you could add on to both of the topics concepts like public policy and procedural fairness. You could layer on that to try to strengthen let's call them the traditional arguments in that case. I think I'd like to stop there on that issue. And then third and finally, and I apologize for the time, but probably this is necessary. The third point does require a little framing, and I'm sure this will just be our conversation will be an introduction to the insolvency panel. This is an intersection really between the court system and the insolvency system, because in our facts of this case, we're assuming that there are no bankruptcy proceedings in Brazil. We're assuming it's regular non-bankruptcy effort to seek Cape Town remedies, either direct remedies or the English court. Either one, it really doesn't matter. But there are insolvency proceedings in the United States that have just commenced against one of the debtors, one of the airlines debtors. And the United States has a rule, and this is a fact, that if there is an insolvency proceeding under Chapter 11, under U.S. law, there is a worldwide automatic stay. That as far as U.S. law is concerned, if an entity files bankruptcy in the United States, no one can take action in any other court in the world against that debtor or against their assets. You might like that rule, might not like the rule, but that is the rule.
Okay? So now the question is, what would a Brazilian court do about that? If the debtor came in this case and says, the creditor cannot take action against me because there's a U.S. automatic stay in effect that prevents that. That's the question. So that's and it's not in the insolvency context. We're not discussing the coordination between two different insolvency proceedings, which we will be discussing in another session. That's the case. So the arguments for recognizing the stay, that is, the Brazilian court recognizing the stay, would be, again, pretty simple arguments. I think it would be that that the Cape Town Convention doesn't address this point at all. So it's a matter of the private international law rules of Brazil to make that determination. And in this case, in order to protect the assets of the debtor, which is in the family of a Brazilian company, they would provide that protection. So they would really be, based on kind of policy, deciding as a matter of their own national law to recognize the foreign automatic stay to protect the debtor in that case. I think that's the argument, the quasi-Cape Town argument. It's outside of Cape Town. There's nothing compelling you to do it. Therefore, it's left to national law. And let's assume, in this case, the court was inclined to interpret national law to recognize a global stay. The argument against, I think, is much more powerful. The argument against is that the Cape Town Convention system, the basic architecture of the system, is that creditors have either remedies outside of bankruptcy or remedies inside of bankruptcy. It's one or the other. That's the purpose of it. No matter what the circumstance is, there are remedies, either non-bankruptcy remedies or bankruptcy remedies. So the treaty does not seek to internationalize the automatic stay through the Cape Town Convention itself. It didn't go that far. It's almost the reverse of the first argument, which is the treaty could have done that, but it didn't do that. It didn't do that. All the convention said was that nothing in the convention would adversely affect a stay on enforcement in a court if that was the operative rule in the court. So in the normal case of a Brazilian bankruptcy, as we'll see, if there is an automatic stay, the convention says that nothing changes that stay except, and this is critical, alternative A. Alternative A says that if a country declared alternative A, which Brazil did, then if the main, you'll hear this term later on, the main center of interest of the debtor, that is really the main place of business of the airline is Brazil, then there's a 30-day period after which the creditor could enforce its rights unless the default was cured. The final point to note on this is that there's a choice of law rule in the treaty, Article 30, sub 4 of the protocol, which says that courts will apply this bankruptcy rule, the alternative A declaration, in accordance with the declaration made by the country where the airline is really located, the center of its main interest. So if you apply all that to our fact pattern here, you have a Brazilian court that is hearing a case, a U.S. subsidiary of a Brazilian company
comes to court in Brazil and says, I might look Brazilian to you, but I'm not. I'm a U.S. company. And as a U.S. company, there's a bankruptcy proceeding. There's a worldwide automatic stay. My real center of business is in the United States. That's a factual question, which I'm sure there'll be debate upon. But if it is, then the Brazilian court would apply alternative A, that provision in accordance with U.S. law. The U.S. didn't make a declaration, and therefore there would be no time limit on the repossession. So that's the added feature in this case. And we've not seen anything in the world yet that argued. So in sum, on this issue, the kind of limitations of the Cape Town Convention system suggest that there's nothing compelling Brazil to do anything here unless it would normally do that. And it would normally do that, for example, if it, under its rules, recognized a foreign bankruptcy proceeding in accordance with its cross-border insolvency rules. If it did that, then there would be an automatic stay, but there'd be nothing in the convention that would compel it. And if it did that, it still would have to follow the rules on alternative A in the primary insolvency jurisdiction. If it's Brazil, it would be 30 days, and if it was the United States, there'd be no limit. I think I should stop there. Muito bem. Para ficar mais didático, gente, foram muitos pontos, né, que foram abordados. Vamos começar, então, pela uma questão muito importante, essa questão da jurisdição e da lei aplicável, né? A primeira questão, então, seria essa sentença estrangeira proferida num tribunal inglês. Se a convenção seria suficiente para essa execução, e ainda que não tivesse o trânsito em julgado de uma decisão, se precisaria passar pelo STJ para uma homologação, se seria para uma cooperação jurídica, ou se a convenção é suficiente para uma aplicação direta, entrar com um processo de execução dessa decisão estrangeira. Considerando que esse bem imóvel está no Brasil e a empresa aqui opera. Não é isso? O senhor queria começar? Doutor João Paulo? Depois eu falo. Certo. Depois eu passo para a doutora e depois para o senhor. Bate aí, às vezes ele tá até ligado. Não, tá não. Esse aqui? Tem aqui, eles salvam a gente. Bom, boa tarde, bom dia. Eu acho que a questão da competência, ela vai um pouco além meramente só da execução da sentença estrangeira ou de uma ordem liminar. Eu acho que o que a gente traz aqui, e curiosamente, quanto mais eu me aprofundo na Convenção, mais similaridades eu percebo com a própria legislação brasileira em termos de formalidade, de domicílio e outros elementos que facilitam a aplicação, e a competência é uma delas. O artigo 42 da Convenção dispõe claramente que é elegível às partes determinarem o foro, bem como o Código de Processo Civil também. Seja, enfim, via artigo 25 do Código de Processo Civil, que reconhece a competência do foro estrangeiro, e até mesmo os procedimentos para eleição de foro estrangeiro ou para mudança do foro estrangeiro, seja para mérito ou para medida liminar. Por exemplo, tanto a Convenção quanto o Código de Processo Civil determinam que isso tem que ser por escrito, tem que ser convencionado entre as partes. Então, eu vejo com bastante clareza a questão da competência, que a eleição de um tribunal inglês é absolutamente válida, seja exclusiva ou não exclusiva. Isso traz diferenças, obviamente, no pleito de medidas, como o Jeffrey falou. E, nesse sentido, em relação a pleito de medidas, tentando, enfim, ser um pouco mais breve, o Brasil poderia reconhecer ou reconheceria, e de formas diferentes, né, um pedido liminar ou uma decisão liminar proferida por um tribunal inglês
mas isso necessariamente passaria pelo reconhecimento dessa medida em território brasileiro. No caso de uma medida liminar, isso é via Ministério da Justiça, via carta rogatória. Acho que não vejo isso como... seria o exequatur e não uma homologação de sentença estrangeira. Este sim via STJ. Mas acho que no caso real ambos tomam um tempo demasiado que faz a medida perder sua finalidade. E nesse caso, como a própria convenção e também as medidas cautelares previstas no Código de Processo Civil permitem, mesmo havendo um foro exclusivo em outro lugar, as medidas previstas no artigo 13 da Convenção, 9 do protocolo, as medidas cautelares, elas podem ser avaliadas e executadas, né, são execuídas aqui, não obstante a determinação de foro. Então, eu acho que vou deixar a parte da insolvência para depois, porque eu acho que isso é mais complexo. Mas, em relação à competência, eu acho que Convenção e Código de Processo Civil, legislação brasileira, se integram. Eu não vejo muitos conflitos, obviamente, mediante o cumprimento das formalidades e cumprindo ainda dispostos na Convenção as regras e as leis locais para a aplicação e internalização ou eficácia, né, dessas decisões em território brasileiro. Sim, só queria acrescentar alguns pontos. Acho que como poderiam ver dos comentários do Jeffrey Wall, no exterior tem um debate ou muita discussão sobre o que significa certas palavras como recognition, reconhecimento, seria a palavra simples traduzir, ou give effect, dar efeito, ou enforce. Eu acho que aqui, quando tivermos um caso, vamos ter que determinar onde homologar encaixa nisto, porque nós não temos três expressões jurídicas, temos essencialmente homologar, executar, e acho que isso pode afetar o processo aqui. Eu não me considero especialista em processo civil, mas entendo que existe um processo para executar ordens estrangeiras que não são necessariamente sentenças finais, trânsitos e julgados, mas interlocutórios, e acho que isso vai ser abordado em mais detalhe em outro painel, mas acho que devemos, no Brasil, pensar que esse processo talvez funcionaria dentro da Convenção da Cidade de Cabo, porque os prazos são essenciais. A essência, como o senhor Wall já explicou várias vezes, a essência da convenção são os prazos que são relativamente curtos. Queria só esclarecer uma coisa. Ele usou, o senhor Wall, isso talvez é mais dos comentários anteriores dele, mas eu queria mencionar que ele usou uma palavra em inglês que não se usa muito, mas que está na convenção, essa palavra adduce, que no nosso decreto 8.008 de 2013, isso foi traduzido como fornecer prova, ou seja, fornecer prova é o padrão, ou a obrigação do credor para se avaliar dessas medidas cautelares. Então, se teria que fornecer prova, mas a dúvida do senhor sobre se teria que ir à STJ, pessoalmente acho que isso seria inconsistente com a convenção, mas eu gostaria, eu espero aprender mais sobre esse processo mais abreviado. Acho que durante o painel com o ministro amanhã vai ser abordado isto, e acredito que há como conciliar a cidade, a convenção com o processo brasileiro. Doutora Alice, gostaria de falar alguma coisa? Bom dia a todos. Acho que eu começo congratulando o Brasil, né, pelos 10 anos da ratificação da Convenção. Fiquei muito satisfeita de ver na exposição de manhã que estamos bem avaliados, né, e rendo os
os parabéns para a ANAC pelo papel que tem feito através do RAB como Authorizing Entry Point. Sobre o tema da Convenção da Cidade do Cabo, é um tema muito interessante, né? A gente vê aqui que toca questões materiais, mas também tem um aspecto muito forte desse direito internacional processual. E as questões que estão colocadas aqui são muito ricas, é uma discussão muito rica, coisas que não foram muito estressadas, porque a convenção é relativamente nova e a gente não tem esses casos hipotéticos mesmo, é um caso hipotético que sequer aconteceu ainda, né? A gente não teve nenhuma experiência dessa forma, mas lança muitas questões interessantes para o debate. E nesse caso específico do foro de eleição, a convenção permite a competência concorrente, né? E aí uma coisa que o colega aqui, o doutor João Paulo, comentou, que parece não fazer sentido, né, já que a gente pode acionar a jurisdição brasileira para a adoção dessas medidas cautelares, desses Relief Final Pending Determinations, nos termos da convenção, e o prazo é bastante curto, o prazo aqui o Brasil se comprometeu de 10 dias, não parece o procedimento de reconhecimento e enforcement de uma ordem judicial estrangeira parece um caminho muito mais longo do que seria acionar diretamente o judiciário brasileiro. Então, para quem, né, fica aí esse questionamento assim, da conveniência e oportunidade mesmo de, numa situação dessa, se buscar, antes de ajuizar isso diretamente no judiciário brasileiro, se buscar o reconhecimento de uma ordem internacional. Que aí tem todas essas discussões com relação ao exequatur pelo STJ, se seria por esse caminho, se seria uma medida de cooperação, como a gente já tem com outros países, né? E havendo esse protocolo de aplicação de medidas cautelares com no caso, o Reino Unido, se não seria essa a via Ministério da Justiça, ou via Judiciário, com medidas de cooperação internacional. Então, ficam várias dúvidas, e esse painel é bem interessante, esse primeiro, porque eu acho que ele dialoga bem com os próximos. Então, a gente vai ter outro painel sobre insolvência, que eu acho que vai trazer, né, aqui a gente já vai lançar algumas informações para esse painel futuro, e também amanhã a gente vai ter com o ministro Toffoli, né, também um painel sobre essa questão da cooperação internacional, que acho que vai ajudar a gente a estressar esses prós e contras que o Jeffrey Wool bem colocou. Posso só fazer um complemento? Nessa linha, eu acho que é importante a gente entender também uma grande diferença do speedy relief, ou, né, desse prazo, numa medida cautelar, com a internalização e a eficácia de uma decisão estrangeira. A gente tem tido bastante sucesso no Brasil com as medidas cautelares dentro do prazo de 10 dias em ações de reintegração de posse ou outras medidas, né, impostas cautelarmente com a regra local. Enfim, eu vejo uma diferença entre essa medida cautelar proposta dentro desse prazo versus a homologação estrangeira de uma medida cautelar proposta em outra jurisdição, por mais elegível que essa jurisdição seja e tenha sido, sobretudo para fins de cumprimento da Convenção. Eu também percebi talvez essa ampliação que os senhores estão tendo. Me parece que esses prazos se referem ao compromisso do Brasil num processo interno, ao cumprir a Convenção, dá vazão a esses prazos pequenos. Agora, quando nós tivermos um processo lá fora, ainda que o objeto seja uma reintegração de posse com fundamento na cidade do Cabo, ao vir para cá, não é bem esse prazo que está ali, não. Aquele prazo é a execução de um processo no Brasil com o fundamento da cidade do Cabo. Então, não é para tudo, que são 5 e 10 dias. Estamos agora entrando num campo bem prático, porque acho que se o João Paulo formos consultados por clientes, como o João Paulo já citou, tem uma boa experiência no Brasil com as medidas cautelares. Então, acho que a pergunta natural para um arrendador seria: por que você quer ir a Londres para a medida cautelar quando pode vir ao Brasil e realmente tem um prazo de 10 dias que não tem um prazo melhor ou mais curto em outra jurisdição. Para fins, vamos dizer, mais acadêmicos, porque nem todos os países talvez tenham essa experiência positiva que nós temos, nós estamos assim analisando como que funcionaria
uma ordem. Eu não estou evitando usar a palavra sentença, porque é mais uma ordem ou interino de um país estrangeiro. Acredito que 10 dias provavelmente é extremamente... Não é tão viável como gostaríamos que fosse, mas algo que talvez seja um pouco menos do que o processo completo de homologação, que pode levar meses ou, em geral, anos. Acho que algum processo interino provavelmente existe dentro do Código de Processo Civil e seria mais apropriado. Só corrigindo 10 e 30, né? 10 e 30 dias que tem lá. E sobre essa questão de uma reintegração, nós temos um protocolo paralelo que é do sequestro de crianças. Né? Quando o pai faz uma viagem e leva a criança, não devolve. Aí, geralmente, eles entram com o processo, e nesse protocolo internacional, né, de resgate, de sequestro de crianças, ele entra lá no país deles, porque se presume que essas pessoas não vão ter condições financeiras de vir aqui para o Brasil e entrar com um pedido para que a criança volte lá para Portugal, por exemplo. E digo para os senhores que, nesses casos, é muito rápido aqui no Brasil. É bem célere. Quando eles fazem com o processo lá em Portugal e a medida entra no Brasil, rapidamente ela é distribuída e já cumprida. Algum problema de prazo a gente pode ter de cumprimento de encontrar a criança, mas de dar efetividade à tutela, ali, a resposta do Poder Judiciário é bem rápida. Esse processo passa pelo STJ? Ou não passa, porque ele tem um instrumento próprio, tem uma autoridade no Brasil designada por esse protocolo, que recebe, no caso é até a União Federal, e ela já protocola com o processo dentro onde tem o foro competente, onde a criança supostamente está, para cumprir aquilo, a decisão do juiz lá de Portugal para devolver a criança. E é muito rápido. É dado uma prioridade em tudo, inclusive no nosso sistema ele tem prioridade maior, né, no processo eletrônico. É uma sugestão, né, de tentar fazer se tiverem interesse, né, mas me parece que tendo o Brasil esses prazos aqui, parece desnecessário, né, entrar com o processo fora. O segundo ponto é a questão da prova da mora, né, que é a palavra que o doutor estava com dificuldade de trazer. Ou seja, provar o inadimplemento. E se essa prova, simplesmente do inadimplemento, é suficiente para que se possa fazer a reintegração. E se o réu, ele pode trazer outras defesas que não a questão da mora. Né? Um vício no produto, uma dificuldade financeira, um inadimplemento substancial da outra parte, uma mudança econômica, né, que a gente tem muito isso no direito comercial também, né? A situação econômica de um país muda e os juros podem mudar, fica muito difícil de cumprir aquele contrato como ele está. Então, a pergunta que foi feita é se, no Brasil, essa defesa seria aceita. Talvez a pergunta seja se a convenção traz essa vedação, né, de não poder ter outras defesas. Nós temos uns casos aqui, inclusive no direito possessório, né? No Brasil, quando se entra com pedido de reintegração de posse de um bem imóvel, é defeso, é proibido trazer outras defesas que não sejam em relação à posse. Por exemplo, domínio, propriedade. Então, não é porque ele é proprietário que ele tem direito à propriedade, à reintegração de posse. Ele tem que discutir apenas questões de posse do bem imóvel, né? Então, o próprio Código de Processo Civil ele já traz essa vedação de matérias. Então, eu vou passar para outros fundamentos para deferir ou indeferir o pedido. Doutor João? Então, essa questão de vício em aeronave, de defeito, mesmo antes de Cape Town, da cidade do Cabo, era um argumento, ou é um argumento que é levantado com frequência por arrendatários quando estão com dificuldades financeiras. E acho que devemos explicar um pouco mais como funciona o setor de arrendamento de aeronaves. Os arrendadores, eles não são fabricantes. As aeronaves são escolhidos pelo arrendatário. O arrendatário é a empresa aérea que tem toda o know-how, toda a experiência de fazer a manutenção. Eles que escolhem a aeronave, eles que fazem a manutenção da aeronave. Então,
se há, em algum momento, algum problema, algum vício, algum problema de fabricação, isso é mais uma questão com o fabricante e não tanto com o arrendatário. Existe nos contratos uma cláusula padrão que não tem uma tradução muito fácil em português. Em inglês é chamado Hell or High Water Clause. É essencialmente uma cláusula que parece leonino mesmo para alguém que não participa muito nesse setor, mas é uma cláusula que diz que não importa o que acontecer, se o sol não nasce no leste, se a aeronave não funcionar, não importa, você tem que pagar o aluguel. É uma cláusula assim, a expressão em inglês, como hell or high water, significa o que vier, não importa. Então, essa cláusula, para alguém que não participa, como eu disse, pode parecer leonino, mas a verdade, a sua filosofia, o conceito é que o arrendador, ele, por solicitação do arrendatário, quer dizer, é uma combinação, não é caridade, mas é o arrendatário que escolheu o bem, que está mantendo o bem, que tem todo o know-how tecnológico. Então, se algum problema se apresenta no bem, isso é uma questão a discutir com o fabricante e não com o arrendatário. Com o arrendatário, precisa continuar pagando o aluguel e pedir talvez perdas e danos do fabricante. Isso, inclusive, está acontecendo um pouco na Índia, no caso que o senhor Jeffrey mencionou antes. Então, essa alegação neste setor, especificamente, acho que não deveria ser acolhido. E o próprio Jeffrey já explicou a ideia de fornecer prova parece uma exigência leve, né? Só fornecer prova de inadimplência, mas na maioria dos casos não é difícil, porque na grande maioria dos casos o problema é pagamento, normalmente não é. Existem outras possibilidades, poderia dizer que não está fazendo manutenção correta e tudo, mas em 99% dos casos é ou falta de pagamento ou possivelmente falta de seguro. E esses são facilmente demonstrados. E a filosofia da convenção é que se um credor alegar isso e tomar um bem e não teve o direito, então teria que pagar perdas e danos para o arrendatário. Isso ainda não aconteceu, mas esse é o equilíbrio entre, vamos dizer, o prazo muito, devia dizer, o resultado muito drástico de privar o arrendatário da aeronave com apenas uma prova, mas essa é a ideia. Doutor João. A gente tem vários exemplos aqui de constituir o devedor em mora, né? E como o Ken falou, como na maioria das vezes é por pagamento, a simples notificação não purgada no prazo já nos permite tomar todas as medidas disponíveis, seja a ação de reintegração de posse, ou via o registro com o uso dos IDERAs. A gente tem diversas experiências que só a cópia dessa notificação não remediada já supre. Eu concordo com o Ken, indo só um pouquinho mais além e, de novo, né, nesse espírito da compreensão de como a Convenção está similar às normas brasileiras. Eu também não vejo a possibilidade de alegar um defeito, um vício oculto, redibitório, qualquer que seja, para afastar o cumprimento do contrato, seja por questões de ato jurídico, negócio jurídico ou direito às obrigações, me soa um tanto absurdo. E, inclusive, em caso que a gente, infelizmente já viu uma vez, o devedor se colocou na posição de trazer esse questionamento e se manter na posse do bem. O que, ainda que fosse discutível e possível uma rescisão contratual ou uma devolução do bem por essas razões, ele não ficaria na posse do bem. Então, acho que no que a Convenção busca propor com as medidas cautelares amparadas também pelas regras brasileiras da tomada de posse pelo credor, a gente aqui ainda não está discutindo um valor objetivo desse dano ou, de determinados inadimplementos, mas especificamente um direito de reintegração de posse, um direito real sobre esse bem. E acho que concordo com o Ken que o vício, uma alegação dessa de aeronavegabilidade estaria absolutamente afastada, de uma possibilidade nesse sentido.
O terceiro ponto, nós estamos chegando no meio-dia, né? É isso? O terceiro ponto é a questão falimentar, a falência. A questão posta foi a lei americana que determina a suspensão de qualquer outro processo no mundo, né? Por uma empresa entrou com um processo de falência lá nos Estados Unidos. Qual é o efeito que tem aqui no Brasil? Se isso impediria o credor de entrar com uma ação com base na Convenção da Cidade do Cabo para reaver um bem móvel que aqui está, cuja empresa abriu procedimento falimentar nos Estados Unidos com a lei deles. É essa a questão, né? Gostaria de falar, doutor João? Complexa a questão. Até pouco tempo atrás, eu diria que não teria muito efeito. O Brasil não reconhece no seu território os efeitos de uma decisão de stay fora do Brasil e automaticamente ainda não reconhece. Não só a lei brasileira não reconhece, como a convenção não impõe a sua obrigação de reconhecimento automático. Seria necessário, de toda forma, o início de um procedimento no Brasil para estender os efeitos e eficácia desse stay americano aqui. O quanto a convenção por si pode vincular um credor irlandês a um tribunal americano voluntariamente a esses efeitos, a não tomar medidas no Brasil, e isso de fato a gente já viu no passado, em outros casos de Chapter 11 e de credores estrangeiros que poderiam executar os seus direitos no Brasil, não tomarem esse passo por conduzirem negócios nos Estados Unidos e estarem vinculados à Corte Americana por essa razão. Hoje é diferente. Hoje, a gente teve uma reforma da lei de insolvência, a gente tem os procedimentos de insolvência transnacional regulados, mas eles, assim como a convenção, não são automáticos. Eles demandam um requerimento do devedor para que se estenda os efeitos dessa corte no Brasil. E aí a gente vai ter uma série de discussões que eu ainda não sei a resposta por falta de casos, mas, em princípio, no caso, como a gente trata o caso concreto aqui de ser uma subsidiária de uma empresa brasileira, se teria um conflito de competência por alguém entender que, na verdade, o centro de negócios principal é no Brasil e não fora, se, eventualmente, o stay aplicado aqui, uma vez reconhecido, seria o stay da corte principal fora ou algo modulado aqui. E, para fechar, a gente tem uma lei de insolvências, esses artigos da insolvência transnacional não são específicos para o setor aéreo, eles são em geral. E dentro da lei geral, no Brasil, a gente tem diferentes stays para casos diferentes. A gente tem o stay geral de 180 dias, tem o não stay do artigo 49 para os bens essenciais, tem o artigo 199 que exclui absolutamente os ativos aéreos de qualquer stay, tem o Cape Town que inclui os ativos aéreos com 30 dias, e também tem o Cape Town que diz que se a lei local for mais benéfica para o credor, não se aplica esse stay. Então, eu não sei como que seria resolvido isso, mas acho que, enfim, espero não ver também, mas tem bastante coisa a observar. Eu gostei da sua compilação aqui ao final para mostrar o tanto que as normas se sobrepõem e que é difícil a gente identificar qual é a norma que vai ser aplicável ao caso concreto. Mas é interessante a gente ver essa alteração recente, né, da Lei de Falência e Recuperação Judicial, é do final de 2020, e eu acho que ela sinaliza já um movimento de adaptação a esse cenário em que cada vez mais a gente vai ter essas insolvências transnacionais e o esforço, né, da legislação de compreender isso e tentar forçar mecanismos outros e inovadores para fazer essa conversa entre as jurisdições, né? Então, realmente, eu também não quero ver e vai ser difícil a gente saber o que aplicar no caso, né? Porque são várias normas, especificamente para a questão aérea. A gente tem o não stay, do artigo 199, mas a gente tem, na convenção, o stay de 30 dias, né? Rapidamente, eu concordo com os comentários do João Paulo, de Alice. Acho que não haveria um reconhecimento automático. Poderia ser reconhecido via um processo, de acordo com mudanças na lei de insolvência que entraram em vigor, acho que em 2022.
nesses fatos hipotéticos, usamos uma empresa americana que tem mais vínculos nos Estados Unidos. Acho que a maior questão, que só coloco aqui, mas espero também nunca ver, é se uma empresa brasileira, a empresa mesma, entrasse com pedido de Chapter 11. Não é impossível, já vimos isso na Colômbia, empresa da Colômbia e do México. Então, essa seria, então, um caso mais difícil ainda de decidir ou de analisar. Mas acho que Cape Town, acho que está claro que na medida, acho que está claro que o stay para arrendamento deveria ser 0 dias. Agora isso pode ser debatido um pouco. E o stay para outras modalidades de contratos, como hipotecas e outros, seria 30. Agora isso é uma questão de interpretação e um pouco técnico, talvez vai um pouco além do nosso painel, mas acho que eu acredito que Cape Town tem respostas claras para essa situação. Para a situação do Chapter 11 de empresa brasileira, isso ainda não sei, porque é uma combinação de Cape Town junto com a lei nacional. Exatamente. E se os advogados não querem o caso, imagine o juiz. Terminamos, então, pelo menos os pontos trazidos, né? Estamos no horário já. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, da gente conversar um pouquinho sobre a convenção. É um assunto muito importante e bastante complexo, né? Realmente ele envolve várias legislações, vários interesses, um bem imóvel de alto valor que está rodando pelo mundo. Fico contente de estar aqui, ter participado com vocês, ao lado de todos os senhores e das senhoras. E estaria disponível também para a próxima. Vou passar a palavra a cada um para que possa se despedir também. Perguntas, né? Tem alguma pergunta? Por causa do horário, né? Em razão do horário. Eu acho que alguém tiver pergunta pode mandar por e-mail, né? Pode? Alguém tem alguma pergunta? Quer levantar algum ponto? Não, almoço, né? Então, eu vou passar a palavra aos senhores para que possam se despedir. Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade, acho que foi muito útil. Tive a honra de participar junto com os colegas e desejo bom almoço para todos. My final comment is just a point that I think we'll be going through the process of what a Brazilian court judge will do now that there are international requirements around what they normally do. And I think that is the main question everyone is going to be asking. Everything else is sort of a detail. Só agradecer a presença de todos também e o tempo. Enfim, bom almoço também. Também agradecer a oportunidade e só parabenizar, né, os organizadores do evento. Acho que eventos assim são muito importantes para levar informação. Então, isso que o Jeffrey falou justo agora, de o que o juiz faria se ele, sabendo que ele está nessa situação. E o que a gente vê muitas vezes é que não se sabe que se está nessa situação. Né? A convenção ainda é pouco conhecida, o fato da gente ter um sistema judiciário complexo, né? Federal, estadual, e essas questões permearem ambas as justiças, eu acho que faz com que o conhecimento seja muito difícil. E aí eventos como esse servem, né, a esse propósito de raise awareness, assim, de lançar luzes e fazer o conhecimento da Convenção da Cidade do Cabo chegar a todos. Então, parabéns. A organização do evento agradece os componentes deste painel e informa: apresentações serão disponibilizadas na página da ANAC e, a partir de agora, inicia-se o intervalo para o almoço. Retorno, 14 horas. Até lá.
Antes de seguir com a programação do evento, a organização reitera que as perguntas aos palestrantes deverão ser realizadas ao final das apresentações e serão feitas por meio dos microfones disponibilizados pelas recepcionistas. São convidados para palestrar sobre Sistema Brasileiro de Recuperação e Insolvência Transnacional, o conselheiro nacional do Ministério Público, o senhor Daniel Carnio Costa. Já está no auditório, por gentileza, fique à vontade com a palavra. Pode sim. Tá ligado. Tem assim. Esse também tá. É esse sim. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi feito pela ANAC para participar de um evento como esse, né, em que se discute, em que se comemora, na verdade, os 10 anos da Convenção do Cabo, e tendo a oportunidade de falar sobre um tema que me é muito caro, que é a insolvência transnacional e o tratamento da crise da empresa transnacional, e que tem tudo a ver com as preocupações de quem atua, né, no setor aéreo, considerando a natureza transnacional desse tipo de atividade. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Carnio Costa, eu sou professor da PUC de São Paulo e, além disso, sou juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo e, atualmente, estou emprestado aqui ao Conselho Nacional do Ministério Público como conselheiro eleito pelo STJ. Então, já estava aqui mesmo em Brasília, foi tranquilíssimo comparecer e atender a esse convite, a qual agradeço novamente. O objetivo dessa nossa conversa não é tratar, evidentemente, da Convenção do Cabo e nem de questões próprias desse setor, porque aqui nós estamos com os especialistas da matéria, eu não teria a ambição de falar sobre isso para as pessoas que entendem muito melhor do que eu sobre esse tema. O desafio é passar a vocês a lógica do tratamento da insolvência transnacional segundo a recente legislação brasileira. Né? Vocês devem saber disso, mas a lei que cuida da insolvência empresarial no Brasil, a falência e a recuperação judicial, é a Lei 11.101 de 2005. Uma lei não muito antiga, uma lei moderna, mas que envelheceu rapidamente, vamos dizer assim, o que é próprio desse tipo de legislação que lida com negócios. Né? Os negócios evoluem, as crises evoluem e o tratamento da crise deve acompanhar essa evolução. Então, a nossa legislação, que originalmente é de 2005, ela foi reformada profundamente agora em 2020, né? Com a Lei 14.112 de 2020, que entrou em vigor em janeiro de 2021. E uma das grandes novidades trazidas pela reforma foi o capítulo 6A, que é o capítulo que justamente trata da insolvência transnacional. Nós não tínhamos nenhuma legislação sobre isso até então. Né? E nós utilizamos como parâmetro para a nossa legislação a lei modelo da UNCITRAL para insolvências transnacionais, o que faz todo o sentido, porque assim como as preocupações que vocês têm na regulação desse setor, desse tipo de atividade, né, pelo seu caráter transnacional, né, o investimento, como nós vamos ver, hoje também não respeita fronteiras. Né? Hoje o investimento é
multinacional, transnacionalizado. Então, nós deveríamos ter uma ferramenta que desse um tratamento uniforme a esse tipo de crise. A UNCITRAL, ela é um braço, vamos dizer assim, da ONU, responsável por desenvolver a lei modelo de tratamento da crise internacional. E antes do Brasil, outros países já haviam adotado esse modelo. O Brasil, salvo engano, foi o 49º país a adotar. Eu até acho que eu trouxe essa informação aqui para vocês mais para frente. Bom, se tiver mais para frente eu mostro ali. Deixa eu voltar aqui. O Brasil foi o 49º, salvo melhor juízo, a adotar esse padrão de legislação no mundo, né, essa legislação da UNCITRAL. Mas vamos primeiro entender o problema para depois passar a analisar questões mais próprias da insolvência transnacional. Bom, todo mundo aqui sabe que, especialmente a partir da década de 60 do século passado para cá, nós estamos observando uma progressiva internacionalização dos investimentos e da produção, né, com mais força a partir da década de 80 do século passado e hoje já uma realidade presente. Né, as empresas elas buscam melhores condições de produção em países ou jurisdições diferentes. Então, hoje é comum que nós tenhamos uma empresa com a sua linha de produção distribuída por países diferentes. Então, você tem uma empresa norte-americana com uma fábrica em Taiwan, com o setor de logística na Noruega, por exemplo. Então, ela tem a sua linha de produção distribuída por jurisdições, países diferentes, sempre em busca de melhores condições para a produção. Né? Por que a empresa americana vai montar uma fábrica em Taiwan? Provavelmente por conta das vantagens que aquela jurisdição oferece em termos de custo de produção, em termos de logística, enfim. Isso se tornou uma realidade. Agora, além dessa realidade, nós temos também uma transnacionalização da prestação dos serviços e do consumo. Então, ainda que uma empresa tenha toda a sua cadeia produtiva em uma única jurisdição, pode ser que ela tenha credores, produtos sendo comercializados, filiais em outras jurisdições. Então, imagine, para ficar aqui no exemplo da aviação, né? Imagine uma companhia aérea brasileira que faça voos para o exterior. Certamente tem escritório no exterior, tem funcionários no exterior, tem clientes no exterior. Portanto, tem credores e ativos em outras jurisdições. E a grande questão, o grande problema que surgiu, né? Bom, a ONU estimulou fortemente a internacionalização do comércio, né? Com leis modelo que facilitavam o comércio internacional, e vocês todos aqui devem conhecer os Incoterms, né? Os Incoterms, né? Da corte me fugiu o nome da entidade, mas do comércio. Qual que é? Câmara de Comércio, exato. Cláusula FOB, por exemplo. Isso é justamente para eliminar esse degrau informacional para trocas internacionais e facilitar o comércio internacional. Porque se eu coloco num contrato envolvendo Brasil e China, cláusula FOB, tanto Brasil quanto China sabem o significado daquela cláusula, que é um significado padronizado, tanto em chinês quanto em português. Então, isso foi estimulado fortemente, deu certo, né? O comércio se transnacionalizou, mas vem um segundo momento desse mesmo movimento, quando essas empresas entram em crise. Quando essas empresas entram em crise, qual era a abordagem tradicional de tratamento da crise dessa empresa? Bom, a abordagem tradicional sempre foi uma abordagem territorialista. Ora, para a empresa que está aqui no Brasil, eu vou aplicar a lei brasileira, como um aspecto da soberania do nosso país. Então, se a empresa entrou em recuperação judicial aqui no Brasil, eu vou aplicar a Lei 11.101 para tratar das questões que estejam aqui no Brasil. Bom, mas a empresa também tem uma fábrica
lá em Taiwan. Como é que nós vamos tratar essa questão lá em Taiwan? Não, de acordo com a legislação de Taiwan. Bom, essa abordagem territorialista, que tem como, vamos dizer assim, como vantagem o prestígio, a soberania estatal e a legislação e a aplicação das leis e o judiciário, a justiça são aspectos da soberania de um país, traz como um lado negativo, né, uma forma muito pouco eficiente de tratar dessa questão. Porque, veja, imagine uma falência. Os credores de Taiwan vão receber, de acordo com a lei de Taiwan, o resultado da venda dos ativos que estão em Taiwan. E os credores brasileiros vão receber, de acordo com a lei brasileira, o resultado da venda dos ativos aqui, no Brasil. Isso pode gerar injustiças muito grandes, como, por exemplo, como havia ativos valiosos em Taiwan, aqueles ativos foram vendidos e os credores de Taiwan receberam 100%. E ainda sobrou dinheiro, que é devolvido para a própria devedora. Enquanto aqui no Brasil, os ativos não eram valiosos, não havia muitos ativos e havia muitos credores. Os credores receberam 1% do que era devido e, quando se olha a atividade de maneira global, se percebe a injustiça desse tipo de tratamento. Ora, como é que a devedora ainda saiu com o dinheiro no bolso, estando devendo 99% do que devia para os credores brasileiros? Então, nós começamos a pensar outras formas de tratar essa questão. A recuperação judicial da mesma forma. Porque você imagina, se a empresa ela é brasileira, mas tem uma fábrica em Taiwan e tem o centro de logística lá na Noruega, o tratamento da superação da sua crise deve ser visto de maneira global, porque a sua atividade é global. Não é possível você pensar na recuperação da empresa tendo em vista apenas as suas atividades no Brasil. E as atividades lá em Taiwan? E as atividades lá na Noruega? Né? Se vai se pensar, por exemplo, na alienação de uma unidade produtiva isolada dessa empresa. Bom, ela tem pernas em 2, 3 jurisdições. Uma coisa é você vender uma parte da operação, outra coisa é você vender a operação inteira. Então, tudo isso nos fez ver que aquela abordagem tradicional, territorialista, ela não era a mais adequada para dar o tratamento da crise da empresa transnacional. E aí, então, como eu disse aqui, né, lá na Uncitral se começou a desenvolver toda essa discussão no Working Group 5 da Uncitral, que é de 1997. 1997 saiu, então, a lei modelo. E qual foi, vamos dizer assim, o grande dilema dessa discussão toda? Bom, tínhamos lá o princípio da territorialidade, essa abordagem bastante tradicional, e se pretendia ali propor uma abordagem diferente, uma abordagem mais moderna, universal. Né? Surgiu então aí o princípio da universalidade, que vai do 8 para o 80. Enquanto na territorialidade cada país iria tratar do seu pedaço de acordo com a sua legislação, sem levar em consideração esses aspectos que ocorrem fora do país, o princípio da universalidade vai para o outro lado. O universalismo, né, vai para o outro lado. E diz o seguinte, olha, vamos identificar qual é o COME dessa empresa, o Center of Main Interest, qual é o centro da sua atividade principal. E é aquele país que vai reger este processo de insolvência globalmente. Então, se o COME da empresa fosse o Brasil, seria a lei brasileira a ser adotada para cuidar dos ativos e credores dessa empresa no Brasil e fora do Brasil. Bom, sem dúvida nenhuma, essa abordagem universalista, ela gera como vantagem uma eficiência muito maior no tratamento dessas questões. É um único juiz vendo tudo,
Não vai ter injustiça, não vai ter gente recebendo tudo lá e pouco aqui, não vai sobrar troco lá para o devedor, porque é o mesmo juiz que vai ver todo mundo, vai cuidar dessa falência, vai cuidar dessa recuperação. Só que tem dois outros problemas. O mais grave de todos, é que esse tipo de abordagem universalista, ele chega a ser até ingênua, porque pressupõe que o país vai aceitar a aplicação de uma decisão estrangeira e de uma lei estrangeira no seu próprio território. Então, eu estou aqui no Brasil e, de repente, vem uma decisão lá da Noruega dizendo, olha, eu sou o juiz que vai cuidar de tudo, então venda esses ativos aí que estão no Brasil e mandem o dinheiro aqui para mim, que eu vou pagar os credores noruegueses e chineses. Mas e os brasileiros? Há uma natural resistência a esse tipo de modelo. Por quê? Porque a aplicação da justiça e da lei são aspectos decorrentes da soberania. Como a gente diz aí na brincadeira brasileira, tem que combinar com os russos antes. Pressupor que os países vão aceitar. Mas, além desse problema grave, existe um outro problema que é o estímulo à escolha do foro mais adequado de maneira artificial, o que nessa matéria se chama fórum shopping. Ora, se a legislação daquele país onde está o COME vai reger o processo de insolvência em termos globais, eu vou querer escolher um COME bem favorável aos meus interesses como devedor. E posso criar artificialmente atividades, escritórios em algum país para tentar me beneficiar da legislação daquele país, utilizando de maneira desviada esse sistema para fraudar credores. Então, veja, nem outro modelo dá respostas muito adequadas. E aí, por isso, começaram a surgir modelos intermediários. Modelos intermediários. Dentre eles, esses que eu cito, e eu destaco aqui... eu achei que tivesse o marcador aqui, mas eu destaco aqui o do Jay Westbrook e o do Bob Wessels, que, inclusive, estavam conosco lá, Inácio, no III, na conferência do III em Amsterdã. Ambos estavam, Bob Wessels foi, inclusive, homenageado na oportunidade, que são... vamos dizer assim, os pais da lei modelo da UNCITRAL e do capítulo 15 norte-americano, que foi o que deu o impulso na matéria, como a gente vai falar daqui a pouco. São modelos intermediários porque tentam combinar aspectos de territorialidade com universalidade, minimizando esses efeitos colaterais e potencializando os efeitos benéficos de gestão efetiva da falência. Esses modelos são todos modelos pós-universalistas. Na doutrina se diz assim, tem os territorialistas, os universalistas e os pós-universalistas, para identificar a evolução desse pensamento. E a lei modelo da UNCITRAL, ela reflete este princípio da pós-universalidade, que parte da premissa de que as jurisdições nacionais devem ser respeitadas, porque isso é soberania, mas cria mecanismos efetivos de cooperação e de cortesia, em inglês, comity, de cortesia na administração eficaz, justa e otimizada dos ativos e dos credores. Nós vamos entender daqui a pouquinho como é que a lei modelo da UNCITRAL e agora a lei brasileira tentam combinar essas duas coisas. Respeito à legislação nacional e comprometimento com a gestão compartilhada, mais eficaz e mais justa do processo de insolvência, seja na recuperação judicial, seja na insolvência. Bom, o primeiro e mais importante país a adotar a lei modelo da UNCITRAL foi os Estados Unidos. Capítulo 15 dos Estados Unidos, que é de 2005, teve a função de, vamos dizer assim, acelerar a implantação dessa legislação por outros países. Porque se os Estados Unidos fizeram, a tendência é que ele influencie
diversos outros países pelo poder da sua economia, pela própria influência cultural. Então, de 2005 para cá, o Chapter 15 tem sido bastante utilizado nos Estados Unidos, inclusive por empresas brasileiras, né, e pelos juízos brasileiros antes mesmo da gente ter aqui essa lei. Porque uma discussão, abre parênteses aí, uma discussão que se colocava era se deveria ou não colocar como condição para adotar esse modelo proposto pela Uncitral a reciprocidade. Tipo, ok, eu me comprometo a colaborar com você desde que você se comprometa a colaborar comigo. E prevaleceu que não é esse o melhor modelo. Você deve se comprometer a cooperar na medida em que o processo principal ocorre, o processo que corre pelo local onde a empresa tem as suas principais atividades é outro. Então você vai cooperar com ele independentemente de haver reciprocidade. E durante muito tempo, entre Brasil e Estados Unidos, não havia reciprocidade, porque eles têm a lei desde 2005, mas nós temos a lei desde 2021. Então, de 2005 até 2021, eu mesmo, como juiz da primeira vara de falências, já conduzi diversos casos em que nós utilizamos o capítulo 15 americano, principalmente para rastreamento e repatriamento de ativos desviados de massas falidas. Então, o falido, ele desviava através, por exemplo, de empresas offshore, ativos da sua atividade no Brasil para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos já tinham o capítulo 15, eu autorizava o administrador judicial a ir lá e falar, juiz americano, olha, escuta aqui, esse processo é um processo brasileiro, mas que tem implicações aqui nos Estados Unidos. Lá é o COME, portanto é o juiz Daniel que está no comando desse processo, e nós temos aqui evidências de que o falido está escondendo bens aqui nos Estados Unidos, bens que ele desviou e que deveriam estar sujeitos à massa falida, deveriam ser vendidos para o pagamento dos credores lá. E os americanos, diante da constatação de que o COME era brasileiro e de que havia aquela evidência, se colocam à disposição para ajudar. Fazendo ali uma investigação lá, fazendo a apreensão daqueles bens, vendendo os bens lá e mandando o dinheiro ou repatriando o bem para cá. Então isso, o Brasil usava ativamente essa ferramenta de insolvência transnacional sem que houvesse possibilidade de reciprocidade. Até, finalmente, que o Brasil foi o 49º país a internalizar a lei com o capítulo 6A, introduzido pela 14.112. Eu me lembro que, só um contexto aqui histórico para vocês, né? Eu participo das atividades do III já há alguns anos, que é o International Insolvency Institute, que é uma das maiores associações mundiais destinadas ao estudo da insolvência transnacional, e também da Insol International, que é a outra grande associação mundial que se destina ao estudo dessa mesma matéria. Então nós temos duas grandes associações mundiais que tratam desse tema, Insol e III. Todas elas, ambas, agem de maneira muito próxima com o Uncitral, com o Unidroit, com esses institutos de direito com aspectos transnacionais. E eu participei aqui no Brasil, também ativamente, da comissão que escreveu a reforma da lei, a Lei 14.112. Desde 2016, com uma comissão criada pelo então Ministério da Fazenda, e depois com o novo governo, em 2019, com uma nova comissão designada para refazer aquele trabalho inicial. Eu sou a única coincidência entre uma e outra comissão. Então, eu estive na primeira e estive na segunda, que era composta basicamente de 4 pessoas. Portanto, foi possível fazer um trabalho muito mais concatenado. A primeira tinha 21 membros. Aí vocês imaginem uma reunião de 21 pessoas com cabeças diferentes acerca do que seria o melhor a fazer na legislação. Mas, fechem o parênteses. Eu sempre estava nessas conferências internacionais dizendo, olha, o Brasil vai adotar a lei modelo da Uncitral. A qualquer momento isso vai acontecer. Em toda vez que eu ia falar lá, eu falava isso. E até eu comecei a virar motivo de chacota. Lá vem o Daniel falar que vai adotar
o Brasil vai adotar. Até que, finalmente, nós tivemos condições políticas para que isso acontecesse. E vocês, melhor do que ninguém, né, sabem que uma mudança legislativa dessa envergadura, ela não é simples. Né? Uma reforma que, por muitos, é considerada como a criação de uma nova lei. Né? Nós não criamos uma nova lei, continua a Lei 11.101 de 2005, mas as alterações trazidas pela 14.112 são alterações tão profundas e tão amplas que muita gente diz que nós temos uma nova lei de falências e recuperações judiciais. Então, houve ali uma conjunção dos astros, né, que fizeram possível que nós implementássemos uma série de reformas, melhorando algumas ferramentas que nós já tínhamos, mas que o tempo demonstrou que precisavam ser atualizadas, e criando outras ferramentas que nós não tínhamos e precisávamos ter, como, por exemplo, o financiamento DIP, que é um modelo especial de financiamento para empresas em recuperação, e como, por exemplo, né, o modelo de insolvência transnacional. Modelo de insolvência transnacional que não diz respeito apenas a uma modernização legislativa. Isso tem impactos diretos no funcionamento da economia, né, e na consideração do Brasil como um país adequado para o investimento internacional. O Banco Mundial ele tinha um índice, né, que foi descontinuado, chamado Doing Business. Foi descontinuado porque aconteceram ali alguns probleminhas com alguns países, fraudando ali os dados para conseguir uma nota alta no Doing Business, mas que deve ser restabelecido com outro nome, mas com as mesmas bases. E um dos aspectos considerados pelo Doing Business é esse. Olha, como é que é o tratamento da insolvência nesse país? É um tratamento que discrimina o investidor estrangeiro em benefício do credor nacional? É uma jurisdição que tem uma legislação que segue os mesmos parâmetros das legislações, das jurisdições mais evoluídas ou dos países mais importantes do ponto de vista econômico? Né? Isso é muito importante para quem vai investir. Né? Eu não vou colocar o meu dinheiro num local em que, se eu tiver algum problema de insolvência, perco todo o meu dinheiro, vai ser aplicada uma legislação exótica, toda diferente. Né? Eu vou aplicar em outro país, porque eu quero saber como é que o dinheiro entra, como é que o dinheiro sai, qual vai ser o tratamento do devedor, dos credores, né? Se há ou não possibilidade de reestruturação de uma atividade em crise, quais são essas oportunidades, e eu preciso compreender essas oportunidades. E se o Brasil, ou o país em questão, adota um padrão internacional, um modelo oferecido pela UNCITRAL, isso já nos coloca numa posição muito mais favorável, né, para receber esse investimento externo. E foi isso que aconteceu com a Lei 14.112 de 2020, que foi promulgada no dia 24 de dezembro, né, na véspera do Natal. Veio como um presente de Natal, né, no último dia, ou nos últimos dias do prazo para a sanção presidencial. Foi sancionada, né, e entrou em vigor 30 dias depois, em janeiro de 2021. Bom, eu trouxe aqui, esse material vai ficar com vocês, evidentemente, isso é texto de lei, né, os objetivos específicos dessa disciplina. Por que o Brasil adotou esse modelo? É um modelo que visa proporcionar mecanismos efetivos para cooperação, para aumento de segurança jurídica e investimento, para uma administração justa e eficiente desses processos de insolvência transnacional, protegendo o interesse de todos, não só de credores ou de devedores, mas de todos os envolvidos, maximização do valor dos ativos, possibilitar também a recuperação dessa empresa, promover uma liquidação, se for o caso, de maneira organizada e também justa. Ou seja, tudo aquilo que a gente conversou quando disse sobre a necessidade de ter um modelo desse. Né, de ter um modelo desse. Mas qual que é a característica especial, vamos dizer assim, e fundamental
que identifica esse modelo como um modelo pós-universalista. A característica é essa daí. Olha, quando um país adota esse modelo, ele se compromete a cooperar, ele se compromete a colaborar, né? Se um processo estrangeiro for conhecido como um processo principal, eu vou reconhecer que aquele processo é principal e me coloco à disposição para ajudar no cumprimento das decisões vindas daquele juízo, mas desde que as decisões e a legislação daquela jurisdição de onde partem ali as regras, né, de condução daquele processo de insolvência não violem a ordem pública nacional. Essa é a característica da pós-universalidade. Olha, nós vamos reconhecer que existe um juiz que vai liderar este processo, porque é o juiz daquele país onde a empresa tem as suas principais atividades. Nós vamos reconhecer que esses outros juízes dos países onde existam credores ou ativos ou atividades daquela devedora vão colaborar com esse juiz, mas desde que essas decisões não ofendam a ordem pública nacional. Aqui a gente protege a soberania. E as discussões hoje, todas elas, na prática, na jurisprudência da insolvência transnacional, giram em torno de ordem pública e definição de come. São os dois principais aspectos. Então, por exemplo, e trazendo agora para a realidade de vocês, nós tivemos a recuperação judicial da Avianca. Vocês devem lembrar. Primeira vara de falências. Aliás, o processo era meu. É que eu já não estava lá. Eu estava aqui, na época, acho que estava no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Agora eu estou no CNMP. Né? Depois eu só falta ir para a OAB, né? Para completar a trilogia. Né? Mas o meu juiz auxiliar é que estava conduzindo esse caso lá, da Avianca, e ali surgiu uma questão importante. A Avianca era a Avianca do Brasil, era a Ocean Air, né? Não era a Avianca colombiana. Né? Só que, como qualquer empresa de aviação, tem uma vocação natural para transnacionalidade, voa para outros lugares, tem credores em vários lugares. E as aeronaves eram todas financiadas por credores estrangeiros, não eram credores brasileiros. E nós temos a Convenção do Cabo, né, que trata da proteção das garantias nesse tipo de leasing. Que, salvo engano, e aí vocês é que vão me dizer se eu estiver errado, salvo engano, diz que se a legislação nacional não dispuser de prazo menor, as aeronaves devem ser devolvidas no prazo de 30 dias, não é isso? De 30 dias. Só que o juiz brasileiro disse, não. As aeronaves são essenciais para que a devedora tenha a possibilidade de reestruturação. Se essas aeronaves forem devolvidas agora, ou nesse prazo de 30 dias, as atividades da empresa cessam e com a cessação das atividades não haverá mais possibilidade de recuperação, não haverá mais chance de recuperação. E com o desaparecimento dessa atividade vão desaparecer os milhares de empregos, né, a geração de tributos, todos os benefícios econômicos e sociais que decorrem dessa atividade. Isso gerou uma gritaria grande na época. Mas como assim o juiz não autorizou a devolução das aeronaves? Ele marcou uma conciliação e depois prorrogou o prazo. No final ela acabou quebrando, as aeronaves foram devolvidas, até porque, de acordo com a legislação brasileira, elas deveriam mesmo ser devolvidas. Mas vamos lá, pegando esse exemplo. Imagine que o Brasil não fosse signatário, porque ele era já signatário e que, portanto, não se poderia falar em violação da ordem pública brasileira, porque se trata de cumprir a própria lei brasileira, né? O ordenamento jurídico nacional. Mas imagine que não fosse. Vem lá
e vamos ter que mudar todo o exemplo, né? Imagine que a falência corresse lá na África do Sul, por exemplo. O COME é lá. E as aeronaves estavam aqui no Brasil. Vem a ordem do juiz sul-africano dizendo: devolva essa aeronave. O juiz brasileiro poderia cumprir esta ordem ou não? Se o Brasil adotou esse modelo de cooperação e entendendo que lá é o COME, que lá é o centro das principais atividades, o Brasil só não cumpriria essa ordem se pudesse alegar a violação à ordem pública brasileira. Nós tivemos outro caso, mais antigo, da Varig. Não sei se vocês lembram, com aeronaves apreendidas em Nova York, salvo engano. As aeronaves da Varig foram apreendidas em Nova York por credores americanos. Na época, o Brasil não tinha nem a Lei 11.101. Ou já era 11.101, sim. Não tinha insolvência transnacional, né? E o juiz americano que tratou desse caso é o Robert Drain, de Nova York, que se aposentou recentemente, né? E aí o juiz brasileiro foi até lá conversar com o Bob Drain, falou: olha, se apreender essas aeronaves, a empresa lá acabou, né? Precisa dar uma chance para a empresa se reestruturar e apresentar o plano para pagar os credores, e o juiz americano liberou as aeronaves que estavam apreendidas lá, abrindo mão da ordem americana e fazendo com que prevalecesse a ordem brasileira. Mas isso para dar um cenário para vocês entenderem em que contexto se coloca essa cláusula de barreira da ordem pública. Esse é o filtro mais importante nesse modelo de insolvência transnacional. Duas coisas: definição do COME, porque é essa jurisdição que deverá prevalecer, e se eu posso ou não cumprir aquelas decisões se aquilo não viola a ordem pública brasileira. A jurisprudência mundial e a própria orientação da UNCITRAL é de que essa cláusula seja interpretada de maneira bastante restritiva. Até porque a lei fala em manifesta ofensa à ordem pública. Não é qualquer ofensa, é uma ofensa frontal à ordem pública. Então tem que ser um negócio, sabe, extremo de dúvidas, tá? Mas aqui isso viola mesmo. Agora, o que seria a ordem pública? Se você entender que a ordem pública é a lei, você vai ter bastante dificuldade de colaborar com países estrangeiros, porque cada um tem a sua legislação, como, por exemplo, ordem de pagamentos diferentes. Será que seria uma manifesta violação à ordem pública eu enviar para um país estrangeiro valores que estão aqui para pagamento de credores segundo a ordem daquele país em que os trabalhadores receberiam menos do que receberiam no Brasil? Essa é uma boa discussão. Eu posso cumprir uma decisão que implique no recebimento de um valor menor pelos credores trabalhistas brasileiros, mesmo reconhecendo que o COME é estrangeiro? Tem gente que vai dizer que é porque a proteção ao trabalho está na Constituição Federal. Tem gente que vai dizer que não. Certamente, diferenças de legislação não são, mas existem situações bastante limítrofes. Eu tenho, inclusive, um orientando do doutorado que está escrevendo sobre isso, tentando dar um contorno sobre o que é ordem pública para fins de insolvência transnacional, né? O que pode e o que não pode. Mas, de novo, esse é o aspecto principal da insolvência transnacional e que o caracteriza como um modelo pós-universalista. Outra questão que eu separei aqui que é importante falar com vocês, né? A lei, ela parte da premissa, e isso em função de dar mais agilidade, eficiência ao tratamento da insolvência, de que os juízes devem se comunicar diretamente.
não através de uma autoridade central. Então, é o Bob Drain que vai entrar em contato direto com o Daniel. O pedido de reconhecimento da falência estrangeira no Brasil será distribuído perante o juiz de falência, perante o juiz da comarca, aquele que tenha competência para conhecer da recuperação daquela empresa no Brasil. E isso é um modelo que nós não conhecíamos, porque todo cumprimento, a gente já conhecia cumprimento de ordem estrangeira, né, o famoso exequatur, mas todo ele por autoridade central. Quem tinha competência para conceder exequatur? O STJ. Inclusive para avaliar se aquela decisão estrangeira não viola a ordem pública. É o mesmo padrão. Só que veja, a velocidade do mundo dos negócios, ela não é a mesma velocidade do mundo jurídico e dos processos. Então imagine só, se eu preciso do reconhecimento de uma decisão brasileira para evitar o desvio de ativos lá nos Estados Unidos, e eu preciso que haja uma apreensão daquele bem em 5 dias. Né? Se você vai através de uma autoridade central, né, para exequatur e bababá, você não consegue. E o reverso, então, imagina no Brasil, quanto tempo demora um exequatur até que a decisão seja reconhecida e cumprida no Brasil pelas vias convencionais, aquele ativo já teria sido desviado 10 vezes, ou aquela empresa já teria quebrado, né? Enfim, aquela providência que precisaria ser tomada de maneira urgente não vai conseguir ser tomada de maneira urgente por conta dessa burocracia. Então, a lei adota o modelo de comunicação direta. Só que quando nós trazemos isso para o Brasil, surge o problema com o STJ. A gente teve que combinar primeiro com o STJ. Né? O STJ, seguinte, esse é o modelo, só que a nossa Constituição estabelece que vocês é que têm competência para isso. E aí a conclusão que a gente chegou é que eles continuam com competência para isso, mas a lei não proíbe, nem a Constituição proíbe, que se dê competência a outrem também. E o próprio Código de Processo Civil já fala disso em relação à homologação de divórcio estrangeiro, né, que pode ser feito diretamente pelo juiz, desde que cumpridas determinadas condições. Então nós colocamos lá na nossa lei que a gente não está, isso para fugir de discussões constitucionais, a gente não está excluindo a competência do STJ. A gente só está dando competência também para o juiz de primeiro grau, para que ele possa fazer essa comunicação direta. Então é o que diz esse 167A, parágrafo 6º. Na aplicação das disposições desse capítulo, será observada a competência do STJ, que está lá na Constituição, só que aí vem lá o parágrafo 1º. Na interpretação das disposições desse capítulo, deverão ser considerados seu objetivo de cooperação internacional, necessidade de uniformidade da sua aplicação, observação da boa-fé, que são todos objetivos da própria insolvência transnacional. Então, não devemos ter problemas com o STJ em relação a isso. Já tivemos alguns casos no Brasil, tivemos 3 casos até hoje no Brasil. Acho que o mais famoso, vamos dizer assim, teve um da Latam, inclusive, para ficar no setor de aviação. A Latam, ela ajuizou o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, em Nova York. Por quê? Porque naquela época ainda não estava em vigor a legislação brasileira e, portanto, eles não teriam acesso ao DIP, ao financiamento DIP. Então, essa é uma razão de ordem prática que fez com que a Latam optasse por ajuizar nos Estados Unidos ao invés de no Brasil, e a rigor, o come da Latam seria o Brasil, onde ela tem as suas principais atividades, maior volume de atividades, mas os Estados Unidos eles são bem flexíveis em reconhecer a competência deles também. Basta que tenha qualquer coisinha lá, eles já, bom, tudo bem, já pode ser aqui, depois ver qual é o juízo principal se tiver algum problema. Mas aí o que aconteceu? O processo correu lá e, para não ter problemas, a Latam deixou de fora os credores brasileiros. Ela falou, olha, o credor brasileiro está fora da recuperação. Eles não serão impactados pela recuperação, ou seja, os créditos deles continuam exatamente os mesmos a serem exercitados exatamente da forma como previsto nos contratos. Eles estão fora, para não ter esse tipo de discussão. Aí o Ministério Público do Brasil entrou com um pedido perante o juiz brasileiro para que o juiz brasileiro
se comunicasse diretamente com o juiz americano para incluir os credores brasileiros nessa negociação, né? Para que os credores brasileiros não fossem prejudicados nessa negociação. E a decisão foi de não conhecimento desse pedido, porque o pedido de cooperação deve partir de lá, e não daqui, né? Se o juiz americano quiser que o juiz brasileiro coopere, ele peça ao juiz brasileiro a cooperação nos termos em que ele precisa. E não partir do Ministério Público do Brasil um pedido para que o juiz brasileiro se intrometa no processo americano sem ninguém ter pedido para isso e sem os credores brasileiros estarem sujeitos aos efeitos daquela recuperação. Esse foi o primeiro caso que aconteceu. Depois nós tivemos um outro caso no Rio de Janeiro, que esse deu certo, né? Uma empresa de Singapura, de petróleo, entrou com um pedido de recuperação. Na verdade, a empresa é norueguesa, né, mas entrou com um pedido de recuperação em Singapura, veja a transnacionalidade das atividades dela. E ela tinha alguns navios aqui no Brasil. E a Petrobras estava querendo pegar esses navios, e outros credores brasileiros estavam querendo pegar esses navios. E aí o juiz de Singapura deu a ordem de suspensão das execuções, proibindo que eles fossem constritos aqui no Brasil. E o juiz do Rio de Janeiro reconheceu que lá era o COME, que essa ordem não viola a ordem jurídica brasileira e cumpriu, protegeu esses navios. E o processo, inclusive, já até acabou lá em Singapura. Muito bem, então, alguns exemplos de como isso acontece. Quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos? Então, eu só vou pular aqui por um aspecto que é importante, para que a gente possa depois fazer uma série de perguntas e respostas, caso vocês queiram. Que é a comunicação direta, né? Como eu falei do desafio da competência do STJ, é importante a gente falar de como se dá essa comunicação corte-corte, o que é absolutamente novo para nós. É uma quebra de paradigmas, porque o juiz aqui no Brasil não conversa com ninguém, muito menos com outro juiz, acerca do seu trabalho, né? Então, cada juiz fica ali encastelado no seu processo, dando as suas decisões e não conversam, né? O Código de Processo Civil tentou mudar essa cultura, a Lei 11.101, com a reforma, aprofundou ainda a necessidade de cooperação jurisdicional, e o CNJ vem fazendo um papel muito importante nesse sentido. Eu sempre digo que a reforma do sistema ela é mais do que a reforma da lei. É preciso reformar também o ambiente institucional para que a lei possa ser aplicada de maneira adequada, para que se possa retirar da lei toda a sua potencialidade. Então não adianta você ter uma lei boa, moderna, se você não tem um poder judiciário devidamente estruturado para aplicá-la, se você não tem juízes treinados. Então o CNJ, eu posso falar isso também porque participo desde a origem do FONAREF, que é o Fórum Nacional de Recuperação de Empresas e Falências do CNJ, que é um fórum oficial que se destina a fazer esse aprimoramento institucional. Então, o CNJ ele editou a Resolução 394 de 2022, que é uma resolução que internaliza as regras de boas práticas de um grupo transnacional chamado JIN, que é o Judicial Insolvency Network, que é o JIN Guidelines. Eu também sou parte do JIN, então veja que eu vou colocando os meus tentáculos em todo lugar e tentando aproximar essas peças. Então nós adotamos aqui esse modelo uniforme, transnacional e de boas práticas para que o juiz brasileiro possa se comunicar diretamente com um juiz estrangeiro sem cometer gafes ou sem causar constrangimentos. E certamente um deles eu mesmo cometeria. Aqui o juiz ele conversaria com o juiz estrangeiro sem avisar as partes e sem permitir que as partes pudessem acompanhar essa comunicação. Porque aqui no Brasil isso é absolutamente comum. Eu vou tratar com o meu colega lá, eu passo a mão no telefone, ligo para ele, a gente combina como é que vai fazer. Mas isso geraria um constrangimento gigantesco com uma visão estrangeira de processo. Falo, mas como é que os juízes se comunicaram
e não avisaram? Como é que eu não tive a possibilidade de acompanhar essa comunicação? Então, o GIN Guidelines estabelece essa necessidade, lembrando o juiz brasileiro de que avise com antecedência, pelo menos de 5 dias, que possibilite a participação das partes nessa conversa, como ouvintes. Elas não vão falar, mas elas podem ouvir, salvo algumas situações em que isso é admitido. Né? Outra coisa que se choca, né, principalmente os americanos, é a tal da audiência ex parte. Não sei se vocês já ouviram isso. É o juiz receber uma parte sem a outra. O juiz recebe o autor sem o réu, ou recebe o réu sem o autor. Isso aqui no Brasil é absolutamente comum, normal. Aliás, isso é legal, é ordem, né? Eu não posso não atender. Imagina se eu, como juiz, chega lá você como advogado de uma parte, eu falo, vou te atender se você vier junto com a outra parte. Eu vou tomar uma representação no CNJ no mínimo, né? Não está querendo atender advogado e tal. Mas nos Estados Unidos é assim. Lá o juiz ele só pode falar com uma parte na presença da outra parte, salvo algumas situações muito específicas. Então, essas regras de boas práticas, elas uniformizam o tratamento, evitando questionamentos e problemas, e coloca o Brasil de novo numa situação mais privilegiada nesse cenário internacional. Bom, eu teria várias outras coisas para falar, mas eu sabia que não ia dar tempo mesmo. De toda forma, eu trouxe o material e vim com o objetivo de tocar nesses pontos principais que foram tocados. Agradeço imensamente e novamente o convite, a oportunidade, a atenção de vocês e permaneço aqui à disposição para eventuais perguntas que vocês tenham. Muito obrigado. Alguma pergunta ao palestrante? Basta levantar o braço, o microfone irá até você, seu nome e instituição. Vejam que tinha coisa, hein? Olha lá. Então, só nos resta agradecer a participação do Conselheiro Nacional do Ministério Público, senhor Daniel Carnio Costa. Obrigado, muito obrigado. E agora, para falar sobre o tema, a adoção da Convenção da Cidade do Cabo e seu protocolo aeronáutico, declarações do Brasil, é convidado o sócio fundador da Bom Senso Advogados, Dr. Felipe Bom Senso Veneziano. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, pela oportunidade de palestrar e conversar um pouco sobre a adoção da Convenção da Cidade do Cabo e do protocolo aeronáutico no Brasil, em um momento em que aqui encontramos com tantas pessoas que, durante todo o histórico dessa convenção e do protocolo aqui no Brasil, puderam participar das discussões e auxiliar no processo de implementação. Trago primeiro uma grande máxima que eu adotei quando, em 2017, concluí um mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Marco Fábio Morcello, onde abordei especificamente a Convenção da Cidade do Cabo, o protocolo aeronáutico, à luz do ordenamento jurídico brasileiro. E tive a oportunidade, na ocasião, e agradeço novamente a todos aqueles que puderam auxiliar, especialmente o superintendente Bruno Dalcomo da ANAC, que na época era responsável pela Superintendência de Relações Internacionais, os representantes do MRE, que me deram vasto acesso ao histórico da Convenção. Porque parte do estudo eu buscava entender como é que se deu o desenvolvimento no Brasil e as discussões no Brasil para aprovação, para implementação dessa Convenção. E por quê? Já imaginava que em algum momento essa convenção seria discutida, como foi mais recentemente o grande precedente de discussão da convenção e do protocolo no Brasil, no que diz respeito à Ocean Air, e que seria importante numa avaliação de hermenêutica histórica, de entender o espírito do legislador
e se houve ou não houve discussão de temas relevantes quanto à convenção e ao protocolo no Brasil, e como se deu essa discussão. Até porque, quando a gente pensa no negócio jurídico, e aqui eu coloco essa máxima em relação ao negócio jurídico, é o negócio jurídico e todas as suas circunstâncias. Então, não apenas as de caráter econômico, as de caráter social, que foram abordadas em diversos estudos preparatórios da Convenção da Cidade do Cabo, e que no nosso compêndio de artigos foi muito bem abordada pelo Fábio Falkenburger e pelo Vitor Barbosa, onde eles apresentam o histórico da Convenção, especialmente nesse desenvolvimento internacional, desde o primeiro estudo preparatório do professor Cumming no Canadá. E eu trago também como um artigo no compêndio aquilo que eu apresento a vocês nessa apresentação sobre o histórico da Convenção no Brasil. E já trago um comentário crítico que, como bem colocado pelo professor Daniel na apresentação anterior, o precedente da Avianca não foi o melhor precedente para o Brasil. Ainda que o resultado final tenha sido positivo, um precedente com várias críticas e que certamente não cumpriu a convenção como deveria ter sido cumprida. E trago, sem mencionar, data vênia ao colega professor que escreveu um parecer que foi juntado no processo de recuperação judicial da Avianca, onde ele abordava especificamente a questão do prazo de 30 dias no Brasil. E que o professor alega, inexplicavelmente, o Brasil definiu o período de espera que garante a suspensão da possibilidade de retomada de bens em 30 dias. Definição essa com a qual eu discordo completamente, até por conta de toda essa pesquisa histórica. Não foi inexplicavelmente. Não houve uma decisão unilateral de se aplicar esse prazo de 30 dias. Até porque o Brasil, antes da implementação da Convenção da Cidade do Cabo, o prazo era quantos dias? 0 dias, pelo artigo 199 da então Lei de Falências. Então, na verdade, houve uma melhoria desse prazo para as companhias aéreas. E não, por isso que eu considero que essa visão do colega de inexplicável não se justifica. Foram 14 anos de discussões no Brasil, se considerarmos o primeiro registro da participação do Brasil no segundo comitê preparatório junto à Unidroa em relação ao tema. E nesses 14 anos, que na aviação é um prazo relevante, se considerarmos há quanto tempo temos aviação, ainda mais aviação comercial, foi um prazo bastante longo, mas um prazo de 14 anos para o Brasil discutir a Convenção da Cidade do Cabo, o protocolo aeronáutico, no Poder Executivo e no Poder Legislativo. E grandes marcos temporais nesses 14 anos. 3 presidentes, 4 mandatos diferentes, mudança, alternância de poder, alternância de partido político, o início da produção dos E-jets pela Embraer, a extinção do DAC e a criação da ANAC, a nova lei de falências em 2005, a falência das 3 principais companhias aéreas brasileiras até então, e também o surgimento das 3 principais atuais, não considerando, Isabela, com todo respeito, que ela, obviamente, a TAM já existia desde 1986, mas eu considero a partir do momento da fusão, em 2010, para a criação do grande grupo Latam. E também a promulgação pelo Brasil da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, onde, já também apresentado pelo professor Inácio Tirado, artigos 26 e 27, em que o tratado internacional é obrigatório, tem um caráter vinculante. Pacta sunt servanda. Um Estado contratante não deve aplicar ou alegar leis locais, normas de direito interno para não aplicar um tratado. E no precedente da Avianca, isso foi apresentado, porque uma norma de direito interno, no que diz respeito à questão do interesse público, preservação de empregos, e seguindo esse parecer de inexplicavelmente 30 dias. Então, em 1999 e 2000, a participação do Brasil no Unidroa, e uma série de documentos, esses são os principais, porque há um número muito maior de trocas de informações entre Ministério das Relações Exteriores, DAC, ANAC, elaboração de parecer.
elaboração de estudo, a oportunidade de participação da indústria, e aqui falando especificamente Brasil, não na questão da participação da indústria junto ao Aviation Working Group, mas a participação da indústria brasileira. A Embraer, e isso está no relatório de pesquisa, a Embraer participou com vários memorandos direcionados ao Ministério das Relações Exteriores, solicitando uma rápida avaliação pelo governo brasileiro e a promulgação do tratado, tendo em vista a possibilidade de grandes benefícios econômicos para as companhias aéreas, para os passageiros e para a própria Embraer como fabricante de aeronaves. Então, houve a possibilidade também de escritórios de advocacia se manifestarem. Uma série de pareceres e solicitação de contribuições de escritórios brasileiros consta de todo esse material de elaboração e de avaliação da convenção e do protocolo. Então, como inexplicavelmente os 30 dias foram debatidos, não só os 30 dias, mas como eu vou trazer na transcrição de alguns desses documentos, os que eu considero os mais relevantes, onde foi apresentada preocupação no que diz respeito à internalização do tratado, a potenciais conflitos com leis locais e a necessidade de uma adaptação. Mas quando se pensa em adaptação, e ao falar em declarações, a Convenção da Cidade do Cabo e o protocolo aeronáutico é considerado como um dos tratados de maior sucesso e efetividade no sentido de número de adesões e rapidez das adesões pelo modelo que ele foi desenvolvido. Inicialmente, a ideia era criar uma convenção para financiamento de equipamento móvel, equipamentos móveis somente. Mas logo se percebeu que seria muito difícil abordar equipamentos com tantas diferenças e questões específicas numa mesma convenção. Então, uma primeira medida para facilitar a adoção e desenvolvimento da convenção com os seus protocolos foi a separação justamente de protocolos adicionais por classes de equipamento, que hoje temos o aeronáutico, que é o único implementado no Brasil, o ferroviário, mineração, agricultura e construção civil e aeroespacial. E, além disso, durante todas as discussões nos trabalhos preparatórios, o que se verificava, e tem transcrição do governo brasileiro, junto com outros países da América Latina, especialmente países de civil law, com uma preocupação que há uma chance grande de conflitos entre as normas do tratado, as normas do protocolo e a legislação local. E nesses trabalhos preparatórios, uma solução encontrada foi a criação do mecanismo de declarações, que do ponto de vista do direito internacional é diferente do mecanismo de reservas. A Convenção da Cidade do Cabo não aceita reservas. São declarações que são obrigatórias ou são proibidas. São declarações que permitem flexibilidade aos estados para que implementem o protocolo e se dê mais efetividade a esse protocolo em cada estado contratante, em cada jurisdição. E o Brasil teve a chance de avaliar essas declarações, mesmo porque algumas, como eu disse, são obrigatórias, outras são proibidas, e em termos práticos, o que significa não fazer algumas declarações ou fazer as declarações de maneira que elas não compactuem com o que é chamado de qualifying declarations ou declarações qualificadoras. A dificuldade de se alcançar todos os benefícios e ter direito aos descontos e aos mecanismos de maior efetividade e proteção nos termos da Convenção e do protocolo aeronáutico. E em 2009, quando a Convenção é encaminhada ao Poder Legislativo, temos então um processo muito rápido no Poder Legislativo, comparado com o nível de discussões travadas e a participação da indústria durante o processo que eu divido como a parcela atribuível ao Poder Executivo, de que no Legislativo, infelizmente, não houve, talvez, a profundidade de discussões que gostaríamos. Até porque, no Legislativo, além da aprovação mais célere, a aprovação
se deu por aclamação numa sessão. Foi lida com uma justificativa do senador Jorge Viana, da importância da convenção, mas nós não temos um histórico no Poder Legislativo de grande debate sobre a convenção. Isso permaneceu no âmbito do Poder Executivo até 2009. O principal documento, um relatório preparado pela ANAC, que trata especificamente das declarações do Brasil, onde se apresenta a preocupação quanto ser um ponto de entrada à EP, a preocupação sobre self-help ou autotutela no Brasil. Também de relevo um parecer do CONJUR, do Ministério das Relações Exteriores, e toda a participação da Embraer com os documentos e os pareceres que foram contratados e apresentados pela Embraer, sempre defendendo a aplicabilidade da convenção e do tratado no Brasil. Em maio de 2011 é aprovado o decreto legislativo, que segue para a sanção presidencial, e finalmente, em maio de 2013, é promulgado o decreto 8.008, internalizando a Convenção da Cidade do Cabo no Brasil. Essas declarações foram todas feitas pelo Brasil da maneira exigida pela OCDE, da maneira em que se considera como declarações qualificadoras. Não inexplicavelmente, eu insisto nesse ponto, houve largo debate sobre as declarações do Brasil. Houve a oportunidade para que a indústria se manifestasse. E as preocupações que foram debatidas no caso Avianca já tinham sido levantadas lá em 2001, no primeiro relatório da própria Conferência Diplomática. O Brasil primeiro assina a ata final da convenção e tinha uma orientação para não assinar o protocolo aeronáutico, tanto que não é assinado pelo Brasil em 2001, e também para não assinar a convenção. Isso é uma decisão posterior do Brasil. Mas as declarações obrigatórias, ou seja, aquilo que o Brasil deve declarar, foram realizadas em relação à alternativa A para os casos de insolvência, em relação à aplicabilidade e utilização das IDERAs. E vejam que esse mecanismo de declaração dá a cada país uma possibilidade de avaliar se há eventual conflito com normas de direito interno e uma maneira para aplicar a maior efetividade. Ou seja, no caso, por exemplo, da autotutela, a declaração, o país não é obrigado a declarar, obviamente, que haverá o caso de autotutela e todos terão acesso sem a necessidade de atuação do judiciário. Que isso foi um ponto apontado como de preocupação pelo Brasil, mas no contexto da criação da convenção e do protocolo, para permitir a maior flexibilidade e a taxa de adesão por parte dos estados contratantes, foi dada uma alternativa. Se o Estado vai declarar que não existe autotutela ou self-help, como foi o que aconteceu no caso do Brasil, ele precisa então declarar qual é o número de dias para as chamadas medidas judiciais de uma maneira efetiva ou de uma maneira na questão de dias. Isso é muito complicado no Brasil, e foi o que se viu na Avianca, porque na época da elaboração do tratado e da adesão ao Brasil, o Brasil pode escolher máximo de 10 dias para um conjunto de medidas, máximo de 30 dias para um conjunto de medidas. Houve essa oportunidade do Brasil avaliar. E o Brasil poderia ter, na hipótese de não realizar algum tipo de declaração, como não são todos os países que fazem parte, que são estados contratantes na Convenção da Cidade do Cabo, no protocolo aeronáutico, que fizeram as declarações obrigatórias ou que aderiram ao mecanismo também chamado de opt-out para aquelas declarações que eu considero as declarações proibidas, ou seja, em relação aos artigos da Convenção, que o Estado não pode declarar que não irá aplicar. Ele pode declarar que não irá aplicar, mas aí, a partir disso, a Convenção não tem a mesma efetividade. O país terá dificuldade ou impossibilidade de ser incluído na lista de países da OCDE. Então, por um lado, o Brasil faz todas as declarações necessárias e conforme a maneira prevista para alcançar os benefícios da Convenção, mas, especificamente,
nas declarações quanto ao prazo é onde eu vejo o grande descumprimento por parte do Brasil em relação a esse tratado. O Brasil descumpriu a Convenção da Cidade do Cabo na recuperação judicial da Avianca e descumpriu depois, não vou falar que por causa desse parecer, mas esse parecer onde se alega inexplicavelmente os 30 dias e a necessidade da manutenção das aeronaves como bens essenciais para a atividade da empresa, contribuiu para o descumprimento do tratado. A participação da ANAC foi essencial, porque a ANAC defendia os prazos previstos, defendia a aplicação integral da Convenção e do protocolo, cumpriu com as exigências e com os requisitos em relação às IDERAs para cancelamento de matrícula. Mas o Judiciário do Brasil, no Estado de São Paulo, criou uma interpretação diversa, não permitida pela Convenção da Cidade do Cabo, especificamente em relação a esses 30 dias corridos. E aí, voltando a todos esses documentos, quando o professor diz inexplicável, no primeiro parecer, que é um relatório da participação na sessão da ICAO que tratou da Convenção da Cidade do Cabo, já era alegado e apresentado que alguns pontos de colisão com a legislação brasileira. Isso antes de se desenvolver todo o mecanismo da declaração e o Brasil avaliar o que declararia e como declararia. Mas pede e já reconhece, lá em 2001, que uma avaliação mais ampla, que leve em conta não só a crescente importância do Brasil dentre os países fabricantes, mas também a possibilidade da redução dos custos de aquisição e arrendamento de aeronaves pelas empresas brasileiras. Trata já dos prejuízos, reconhece os prejuízos que os arrendadores, que os financiadores, que os bancos incorreriam nas situações em que uma legislação pudesse proteger de uma maneira demasiadamente benéfica aos devedores, em contrapartida à posição do credor, para quem é essencial retomar com presteza o equipamento em disputa. A relevância do valor desses equipamentos aeronáuticos e uma preocupação com o risco Brasil em 2001, como criar um ambiente de maior segurança jurídica para permitir acesso mais barato ao financiamento de aeronaves, a novas aeronaves, ao desenvolvimento do setor. Em 2006, quando se começa a tratar das declarações nesse estudo da ANAC, elaborado pela Assessoria Técnica da Superintendência de Relações Internacionais, é trazido o ponto que também deve ser sempre reforçado no que diz respeito à Convenção. O Brasil aplica, o direito brasileiro aplica o conceito do Pacta Sunt Servanda, artigo 26 da Convenção de Viena dos Direitos dos Tratados, internalizada no Brasil em 2009. Já é tratado pela ANAC, a ANAC já aponta a relevância desse princípio. De nada adianta fazer as declarações, promulgar um tratado depois de um processo de 14 anos, se o governo não... Quando eu digo governo, a ANAC, obviamente, aplicou o tratado e respeita esse princípio, mas, infelizmente, na minha visão, o judiciário brasileiro, não. Houve um descumprimento, não houve uma observância do Pacta Sunt Servanda. A observância do tratado exigiria 30 dias, no máximo, para a devolução das aeronaves, no caso da Avianca, sem a criação de qualquer mecanismo sui generis para permitir a entrega das aeronaves vinculada a evento futuro. E reconhece nesse estudo o interesse público da questão, a dificuldade de se aplicar a autotutela no Brasil, a impossibilidade, na verdade, e como essas declarações eram necessárias para a compatibilização de ambos os instrumentos com a lei brasileira, visando tornar essa aplicação consentânea com a legislação brasileira. Na exposição de motivos do Ministério das Relações Exteriores, destaco que foram apresentadas quais as declarações que o Brasil deveria fazer e
é discutido que as disposições que implicarão alteração da legislação em vigor foram detalhadamente examinadas a fim de garantir a sua constitucionalidade. Ministério das Relações Exteriores, mais um dos órgãos que avaliou as minutas e a proposta da convenção e do protocolo, reconhece que tudo foi detalhadamente examinado, não inexplicavelmente. E em 2011, quando é aprovado no Senado o texto do decreto legislativo, o senador Jorge Viana reforça a importância no Brasil dos transportes aéreos, fala da conquista do povo brasileiro e diz: estamos alterando de maneira significativa as garantias necessárias para a aquisição desses equipamentos. Alterando de maneira significativa. Ou seja, a implementação da Convenção da Cidade do Cabo e do protocolo aeronáutico deveria sim, como fez, melhorar o ambiente de negócios no Brasil, mas de uma maneira significativa. Não para permitir a continuidade de decisões como as decisões do caso Avianca. Houve, por 14 anos, uma discussão sobre o tema, justamente para uma alteração de maneira significativa e substancial no modelo de financiamento de aeronaves no Brasil e das garantias disponíveis aos credores, para aumento da segurança jurídica, para diminuição dos custos de transação. E, novamente, não é entrar na justificativa histórica da convenção a nível global, mas a nível Brasil. O Senado, mais que esse seja só um discurso breve do senador Jorge Viana, reconhece a relevância da convenção e do protocolo para o povo brasileiro, para o interesse público. Por quê? Porque, obviamente, que se é possível financiar aeronaves a uma taxa menor, se existe mais confiança no ordenamento jurídico brasileiro, acesso a novos equipamentos, até com a geração de novos empregos. Se as companhias aéreas têm mais caixa, trazem aeronaves mais novas, um benefício direto para o consumidor, para o passageiro. Então, esse tema, apesar de no Senado e na Câmara dos Deputados não ter sido debatido, existe também uma outra justificativa para isso, no sentido de que é um tratado que não admite reservas. Então, o que foi apresentado para o Legislativo no Brasil é um resultado de 10 anos de consolidação, de participação da indústria em que esses meios e o texto desse tratado foi discutido, foi revisitado, de uma maneira que eu considero bastante exaustiva. E tudo isso para dizer que, então, se do ponto de vista histórico, a convenção e o protocolo foram debatidos no Brasil, foram avaliados, não inexplicavelmente. E o primeiro ponto, que essa convenção deve ser observada de acordo com os seus termos. Aplicação efetiva e constante do princípio do Pacta Sunt Servanda para o texto do tratado da Convenção e para o texto do protocolo aeronáutico, assim como dispõe a Convenção de Viena sobre direito dos tratados. Foram 14 anos de discussões e avaliação desses textos. A participação de toda a indústria. A avaliação, primeiro, que foi realizada pelo Ministério da Aeronáutica, ainda no contexto do DAC, depois pela ANAC. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de se manifestar, de elaborar esses pareceres e de apresentar até opiniões divergentes no que diz respeito aos pontos mais críticos da convenção e do protocolo? E dentro dessa possibilidade de maior flexibilidade no mecanismo das declarações, o Brasil encontrou alternativas para adaptar a convenção e o protocolo à legislação local, sempre pensando na maneira mais efetiva de cumprimento dessa convenção e desse protocolo. O princípio, o espírito do legislador, as justificativas econômicas que foram adotadas para a implementação da Convenção da Cidade do Cabo, tudo aponta
para essa necessidade do cumprimento, da observância da convenção, para que se reduza o custo de financiamento, para que se reduza a insegurança jurídica, se reduza custos de transação. E uma convenção que é desrespeitada, e ela pode ser desrespeitada de diversas maneiras. Os prazos que não foram observados, a criação de situações não previstas na convenção, até mesmo se, por exemplo, a ANAC não aceitasse ou a utilização das ideias ou o cancelamento de matrícula com base nesses documentos. E esse prazo de 30 dias, além de ter sido discutido e ter se dado oportunidade de avaliação, já era um prazo maior, já é um prazo maior do que o prazo à época previsto na própria legislação de falências. Essa necessidade de segurança jurídica e previsibilidade permeou toda a elaboração da Convenção da Cidade do Cabo e do protocolo aeronáutico. E, portanto, além desses trechos que foram apresentados, há um vasto histórico desses documentos que mostram que não houve uma definição de uma maneira inexplicável em relação aos 30 dias. O que se espera é que o Brasil, nas próximas situações que elas podem ocorrer, esteja mais preparado para lidar com a aplicabilidade da convenção, respeitando-se os seus termos e garantindo-se a sua efetividade, especificamente pelo princípio do Pacta Sunt Servanda, a prevalência da Convenção da Cidade do Cabo e do protocolo aeronáutico, pelo princípio da especialidade. É a lei mais específica que existe no Brasil em relação ao financiamento aeronáutico. A lei de falências é uma lei específica, mas os dispositivos em relação à insolvência previstos na Convenção da Cidade do Cabo e no protocolo aeronáutico são ainda mais específicos. E isso sempre deve ser lembrado pelo judiciário brasileiro, que a especialidade da convenção e do protocolo, não só como um critério para a solução das antinomias, mas também de toda essa justificativa econômica, racional, de aumento da segurança jurídica, para que isso, de fato, beneficie o mercado. Espera-se que a nota do Brasil, que apesar de ter uma nota muito alta no quesito, no que diz respeito, por exemplo, à ANAC, uma nota que possa ser melhorada com próximos precedentes, com a consolidação da convenção e do protocolo e de uma aplicabilidade que respeite seus termos e respeite o princípio do Pacta Sunt Servanda. Muito obrigado. Alguma pergunta ao palestrante? Basta levantar a mão, o microfone irá até você, nome, instituição e a pergunta ou uma consideração. Só nos resta agradecer também ao Dr. Felipe Bonsenso Veneziano pela sua participação. Dando sequência às palestras, convidado agora para falar sobre o tema a importância da Convenção da Cidade do Cabo para a indústria aeronáutica. O vice-presidente global de Relações Institucionais da Embraer, senhor José Serrador. Estou apertando o botão errado aqui. Eles estão abrindo ainda. Ah, estão abrindo. Acharam que você tinha pegado. Isso é coisa do Jeffrey Wu. Jeffrey Wu. Mr. Wu. Mr. Wu.
Bom, eu acho que eu posso começar aqui. Queria agradecer inicialmente o convite para a gente estar aqui, falar um pouquinho da importância do Tratado da Cidade do Cabo para a indústria aeronáutica brasileira. Para me apresentar, eu sou José Serrador, eu estou há 23 anos na Embraer, sempre atuando no plano internacional. Então, eu acho que nem se nós tivéssemos combinado com o Fábio aí, não teria uma introdução melhor para a minha apresentação, né? A gente acompanhou, de fato, aí todo o processo de implementação do Tratado de Cape Town, e é um prazer muito grande a gente estar nesse evento, que é um evento misto de evento e misto de celebração aí dos 10 anos de ratificação de algo que eu acho que é muito importante para a indústria brasileira, algo que vai na direção de gerar mais segurança jurídica, vai na direção de gerar mais transparência, previsibilidade, para que os investidores possam investir em renovações de frotas no Brasil e, consequentemente, a gente atingiu o que é hoje o grande objetivo do setor aéreo brasileiro, que é a redução dos preços do bilhete aéreo, né? Então, o Tratado de Cape Town, hoje, ele está intrinsecamente associado a essa maior geração de segurança jurídica, de redução de custo. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, em que eu não vou entrar em questões técnicas do acordo. Aqui nós estamos aqui com os grandes especialistas aqui do Tratado da Cidade do Cabo, mas eu vou falar um pouquinho da Embraer e vou contextualizar um pouco essa nossa agenda no plano de Trade Policy, desde International Trade Policy, falar um pouquinho da importância do acordo, da importância dessa agenda de regras e um pouco dessa caminhada que a gente teve com muito aprendizado na implantação do Tratado da Cidade do Cabo do Brasil. Então, essa é a minha agenda aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. Opa, já está funcionando. Bom, para começar, eu acho que é importante a gente começar dizendo que assim, a Embraer hoje ela é um grande projeto bem-sucedido do Estado brasileiro, né? Hoje, a gente conseguiu construir no Brasil, depois de muitos anos de investimento do Estado brasileiro em educação, muito investimento em tecnologia e depois um trabalho bem sucedido pós privatização da companhia, conseguimos construir um dos maiores conglomerados aeroespaciais do mundo, um player atuante, líder de mercado e com atuação em grandes setores, né? Então, a aviação comercial, aqui temos uma imagem do 195E2, né? O 195E2 é a nova geração de aviões comerciais. Aquele avião ali, o 195E1, então essa é uma nova geração dos aviões comerciais. Aqui nós temos um representante da família da aviação executiva. Aqui ao canto nós temos um representante da Defesa e Segurança, e aí eu tenho aqui uns colegas da Força Aérea Brasileira, satisfação tê-los aqui na apresentação. E, por fim, a gente coloca aqui um representante do futuro, né, que a Embraer entrando forte aí nesse setor de eVTOL. Eu fui terminantemente proibido de chamar de carro voador, então não estou chamando de carro voador, mas é um veículo de transporte de pouso e decolagem vertical, tá? E falando um pouquinho aqui da nossa trajetória histórica, a Embraer, ela foi fundada no ano de 1969, mas ela se origina num projeto bem sucedido do Estado brasileiro no final dos anos 40 e início dos anos 50. A visão que os amigos da Força Aérea tinham naquela época era uma visão de que, se nós queremos fabricar aeronaves, primeiramente nós temos que fabricar engenheiros. E aí a gente criou uma escola de engenharia, o ITA, que foi seguida do CTA, onde as tecnologias foram estabelecidas. Importante destacar que ambas as instituições estão ainda existentes e pujantes, atuantes, ali na região, no interior de São Paulo. E a Embraer é criada como o braço industrial da Força Aérea Brasileira em 1969.
né? E até hoje, mesmo pós-privatização, somos um braço estratégico da Força Aérea Brasileira. E ao longo de todos esses anos, eu não vou entrar nos detalhes aqui, a empresa começou a ter uma cadência de desenvolvimento e entrada em produto de projetos aeronáuticos que se alternavam entre civis e militares, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, um avião de patrulhamento militar, o Super Tucano, depois veio um avião executivo, e mais recentemente um movimento de diversificação fora do mundo aeronáutico, né? A gente começa a ter produtos e serviços na área de satélites, na área de radares, na área de controle de tráfego aéreo, né? É importante destacar, esse é um setor muito importante. E muito mais recentemente aí, na inovação disruptiva, com os aviões da IVE e com os projetos também junto à Marinha do Brasil, né? Então hoje, quando a gente fala de Embraer, apesar de todo mundo ligar muito ao avião, a gente está muito além desse processo. Nós estamos organizados em 4 negócios, grandes negócios, né? Comercial, executiva, defesa e serviços. E aí os principais números hoje da companhia, nós estamos aí com 18 mil pessoas globalmente, 8 mil aeronaves entregues. Na aviação comercial temos aí 200 clientes e 60 governos e forças armadas. São 60 forças armadas e 57 países, porque no Brasil nós temos projetos presentes nas 3 forças armadas, tá? Bom, aqui eu já começo a fazer um pouco do nosso link da Embraer com a agenda global que nós temos, com a agenda regulatória que nós temos. A Embraer, diferente de outros setores da economia brasileira, ela nasceu olhando para fora do país, né? A gente nasceu olhando para os mercados globais. Não há, na história, fabricantes que foram bem-sucedidos fazendo projetos para mercados locais. Então, quem tentou até hoje não conseguiu ser bem-sucedido. Então, mesmo muito antes ainda do processo de privatização, a Embraer já tinha um olhar de internacionalização, olhando para fora, os primeiros contratos de exportação já aconteciam, e aí já faço o primeiro link com a questão da certificação aeronáutica, porque para exportar o avião tem que estar certificado em outro país, e para que o outro país certifique um avião, o que ele tem que fazer? Ele tem que confiar na autoridade aeronáutica do país de origem. Então, a gente fala muito da Embraer e do sucesso e da nossa capacidade de entregar produtos, mas a gente nunca pode esquecer que se você pode ter o melhor fabricante existente, se você não tiver uma autoridade aeronáutica robusta e qualificada, capaz de ser a autoridade certificadora primária, não há indústria aeronáutica naquele país, tá? E esse processo de internacionalização ele se expandiu de forma muito ampla, né? Começamos pelos Estados Unidos, ali, com alguns contratos do avião regional, no processo de desregulamentação da aviação regional nos Estados Unidos nos anos 80. Depois fomos para a Europa e hoje a gente tem uma base global de atuação muito concentrada no Brasil, por óbvio, né? Então temos uma sede em São Paulo, mas com bases importantes de fabricação, não só fabricação de componentes, mas aviões, o produto final no Brasil, mas também estamos fazendo e fabricando e desenvolvendo aviões fora do Brasil, né? Então a gente tem linhas de montagem final, tanto da aviação comercial quanto da aviação executiva, nos Estados Unidos, ali no estado da Flórida, muito focados ali para o nicho de mercado ali, mercado norte-americano, que é um mercado muito pujante, né? Mas todo esse processo é importante dizer que ele tem o pano de fundo um ambiente regulatório bastante intenso, requisitos internacionais bastante intensos e uma preocupação da companhia em que os requisitos internacionais regulatórios sejam minimamente harmonizados. Porque quando você começa a desenvolver produtos para o mercado global, eu não posso ter um requisito ambiental na Europa e um diferente nos Estados Unidos, porque, em última instância, teria que desenvolver
um avião para versão Europa e um avião versão Estados Unidos, né? Então, isso é uma coisa que introduz uma ineficiência no sistema de forma muito importante. Então, esse processo ele se acelerou a partir dos anos 90, início dos anos 2000, quando que nós nos deparamos, talvez, com o grande debate internacional que nós tivemos ao longo da história da companhia, que foi o nosso contencioso comercial entre o Brasil e o Canadá, que eu vou voltar nele em seguida. Mas o contencioso ele tem muito a ver com todo um debate sobre financiamento às exportações e que tem correlação direta com a atuação da Embraer, tanto aqui no Brasil, na implementação da Tratado da Cidade do Cabo, quanto também na atuação junto à Aviation Working Group. A gente tem aqui o privilégio, a honra de ter aqui o Jeffrey Wu, que é o secretário-geral do Aviation Working Group, que é um parceiro de longuíssima data, extremamente central em toda essa agenda regulatória mais ampla que a Embraer tem internacionalmente. Bom, essa é uma fotografia que mostra a base de clientes da Embraer, né? Então, quando a gente começa a falar do ambiente regulatório internacional e da própria Tratado da Cidade do Cabo, a gente começa a ver, não, o Brasil está exportando produtos e serviços, já exportou, tem 1.700 aviões em operação, muitos deles que estão em contrato de leasing, alguns deles, inclusive, sendo lisados pela Embraer em forma temporária, em 100 companhias aéreas do mundo. O que acontece se essa companhia começa a parar de pagar? O que vai acontecer com a empresa? O que vai acontecer com o seu cliente? Então, começa a haver uma importante preocupação de dizer quais são o rule of law, né? Quais são as regras, quais são as condições e qual é a segurança necessária que o banco que vai financiar, que o BNDES que vai financiar o avião da Embraer, que o FGE no Brasil que vai dar a garantia, o seguro de crédito de exportação ao avião da Embraer, terão para poder avançar na consecução desses negócios, né? Então, a gente começa a ter uma preocupação muito ilustrada no ambiente do Aviation Working Group, dizendo, olha, seria importante, sim, que os fabricantes, os membros, começassem um esforço global de implantação do Tratado da Cidade do Cabo como forma de criar uma base de proteção para aumentar a eficiência do sistema, aumentar volumes e as empresas poderem exportar mais, gerar mais empregos, gerar mais renda. Tá? Então, essa imagem aqui é uma imagem que eu acho que ela é muito emblemática, porque do jeito que a coisa foi feita no âmbito do Aviation Working Group, era importante que em cada região crítica do mundo tivesse um champion, né? Tivesse alguém tentando puxar a agenda, empurrar a agenda ao redor do mundo, né? Não estou nem comentando aqui, acho que o Jeffrey comentou na palestra dele, toda a atuação que houve da AWG e dele pessoalmente, né, no trabalho de elaboração e no trabalho técnico relacionado à própria elaboração dos textos do tratado. Tá? Bom, aqui a gente faz um pouquinho do histórico da nossa caminhada que nos levou a ser um ator que acho que contribuiu para o Brasil aderir ao Tratado da Cidade do Cabo. A gente, na entrada do setor de aviação regional, né, no final, a empresa é privatizada ali em 94, né? Logo em seguida, a Embraer consegue concluir o seu projeto do avião de 50 lugares. Né? Aquele é um avião de 110 lugares, então um avião metade daquele tamanho. E a gente começa a ter a possibilidade de acessar os mercados internacionais com esses lugares. E esse processo, imediatamente, depois desse início, desse ingresso nos mercados internacionais, deflagrou um grande contencioso internacional entre Brasil e Canadá, acerca das regras de financiamento de crédito.
né? Financiamento às exportações. Então, você tinha, no Brasil, uma agência de crédito à exportação, que é o BNDES. No caso do Canadá, você tinha o Export Development, o Export Development Canada, o EDC, né? Os dois ali, de certa forma, competindo, não só para ganhar as concorrências, mas também quem oferecia condições mais atrativas para financiar. Era um processo que depois ficou conhecido no jargão de comércio internacional como run to the bottom, né? Cada um oferecendo condições mais atrativas. Esse processo ele deflagrou um contencioso. Esse contencioso ele se encerra em 2002 e logo em seguida, em 2005, a OCDE começa a renegociar o seu tratado sobre créditos à exportação, o chamado ASO, o Aircraft Sector Understanding, né, o entendimento setorial aeronáutico da OCDE. E o Brasil não era membro da OCDE naquela época, né? O Brasil era apenas um observador ali, né? E o Brasil, dada a sua posição internacional por causa dos contenciosos, foi convidado a participar dessas negociações no âmbito da OCDE. Entrou nas negociações, apresentou posições extremamente propositivas. É importante destacar que, ao passo que havia uma negociação intergovernamental no âmbito da OCDE, havia uma negociação paralela no âmbito da AWG, porque todos os fabricantes estão na AWG, os bancos estão na AWG, os leasing companies estão na AWG. Então, ali se colocou uma situação onde a AWG e os governos estavam negociando para definir quais seriam as regras e critérios para financiamento à exportação. Então, o que estava se discutindo? Por exemplo, imagine que numa concorrência internacional, todos os países querem vender uma aeronave para um determinado país. Então, quais seriam as condições pelas quais os bancos oficiais podem financiar aquele país? Esse ponto é importante porque as condições que são determinadas e que foram determinadas no âmbito dessas negociações, elas posteriormente foram influenciadas pelo Tratado da Cidade do Cabo. O Tratado da Cidade do Cabo, para países que tiveram as chamadas declarações qualificadoras, prevê, o acordo da OCDE prevê condições mais atrativas para os países que são signatários e são signatários dentro de determinadas condições estabelecidas no próprio acordo do ASO, né? Aí você tem o protocolo. Acho que o histórico do protocolo foi muito bem colocado pelo meu antecessor aqui na palestra, não vou repetir. E aí, de 2007 a 2011, acontece justamente todo o processo de negociações do chamado ASO. E o ASO, ele veio, num determinado momento, dar uma materialidade de impacto às discussões do Tratado da Cidade do Cabo. Todo mundo sabia que o Tratado da Cidade do Cabo era importante, deveria ser feito e que gerava segurança jurídica. Quando o ASO foi negociado e nas negociações do ASO foram indicadas que países que são signatários terão uma redução do spread, da taxa de juros, em um determinado pedaço, porque eles assinaram, isso virou um incentivo adicional e ficou claro para toda a comunidade internacional o quão importante era a assinatura do tratado. Além disso, isso deu uma sinalização para o mercado privado, lembrando que os fabricantes eles atuam internacionalmente, em parte das operações tem apoio oficial, né, financiamento oficial do governo, e na outra parte você tem financiamento privado, do mercado privado. Então o próprio mercado privado começou a notar, peraí, mas se os bancos oficiais estão dando descontos e prevêem condições mais atrativas, talvez faça sentido que nós avaliemos o mesmo movimento. Então, a OCDE vem, de certa forma, para catalisar
e, de certa forma, deixar muito claro e materializar a importância do Tratado da Cidade do Cabo, no sentido de gerar não só o rule of law e a qualidade das condições de retomada, mas de dar benefícios específicos para os países que forem signatários. Então, hoje, qualquer país do mundo que for signatário do Tratado da Cidade do Cabo e que tenha feito as corretas declarações, pode solicitar a entrada na lista de países elegíveis e essa lista ela prevê que os financiamentos dos aviões que serão comprados serão mais baratos, gerando mais eficiência no sistema, gerando menos custo para as companhias aéreas e, naturalmente, espera-se que um repasse nisso para o usuário final. E aí, em 2011, a gente tem o processo de adesão do Brasil, seguido da sua ratificação e da sua implementação, que eu acho que foi super bem descrito aqui no meu painel anterior. Tá? Bom, eu queria fechar aqui a minha interlocução, a minha intervenção aqui, falando um pouquinho dos benefícios, né? Acho que eu já fui descrevendo ao longo da minha intervenção alguns dos benefícios, mas assim, a gente vê como de vital importância que o setor aéreo internacional seja um setor com alta eficiência. O Tratado da Cidade do Cabo é um dos pilares. Tem um outro pilar que nós temos trabalhado muito no âmbito da AWG, que diz respeito ao pilar ambiental. Por exemplo, hoje o que a gente está observando em termos de regra ambiental é um pouco uma colcha de retalhos, quer dizer, cada país avançando numa determinada direção e nem todas essas direções uma não conversa com a outra, e isso gera enorme ineficiência no setor. Então, o nosso pano de fundo maior eficiência, buscando que mais empresas aéreas operem, buscando que o maior número de cidades, pares de cidade, sejam servidas por voos regulares. A grata surpresa é que o Brasil ratificou, implementou o seu tratado. Os 14 anos aí de processo de implementação foram, acho que, muito duros, né, para todo o processo, mas, por outro lado, geraram um debate necessário, uma compreensão necessária, que eu acho que está sendo muito importante hoje nos aprimoramentos dos processos que a gente tem discutido aqui ao longo desse seminário. Tá? Então, aqui a gente fala muito da questão da redução do custo de financiamento, a gente fala de um sistema aéreo mais eficiente e mais saudável, a gente fala de renovação de frota, menor custo operacional para as empresas aéreas, menor custo de passagens aéreas, ampliação da malha aérea e aeronaves mais modernas. Acho que se a gente tirasse ali a palavra do Cape Town do título desse slide e colocasse a agenda regulatória do Brasil para melhorar, cabe perfeitamente. Quer dizer, foi um movimento que foi muito longo, muito duro, de dura implementação, mas que é absolutamente convergente com o interesse nacional que a gente tem aqui no Brasil de ampliar a malha aérea brasileira. Né? Hoje, para você viajar, e aí falo aqui para os nossos amigos estrangeiros, para você viajar entre duas cidades no Nordeste do Brasil, muitas vezes terão que viajar até São Paulo ou viajar até Brasília, o que é uma coisa, às vezes um voo de 2 horas se transforma numa grande jornada de um dia inteiro. Então, esse interesse é um interesse na minha visão, é um interesse do governo brasileiro, independente da orientação política, independente do momento, e muito convergente com uma agenda regulatória mais ampla que a ANAC tem imprimido aqui no Brasil. Né? Então, a gente tem visto a ANAC com grande energia na modernização, na simplificação, na atração de investimento, e esse é um pilar central na agenda da ANAC. Antes de terminar minha interlocução, eu queria só, mais uma vez, agradecer a honra e o privilégio de estar aqui com os amigos estrangeiros, Jeffrey, doutora Luciana, os amigos da Força Aérea Brasileira e todo o time internacional, membros do Judiciário. Então, é um prazer muito grande estar aqui.
pessoalmente e profissionalmente, dizer que nós estamos inteiramente abertos a discussões e ouvir as perguntas que vocês têm, e dizer que realmente essa implementação no Brasil do Tratado da Cidade do Cabo, eu acho que foi um daqueles milestones que a gente tem que anotar, que foram bem feitos, na direção correta, e que ele só tem gerado frutos. Óbvio que, como tudo, a gente tem pontos a melhorar, e a gente sabe disso, mas o empenho ele é geral, não só do Poder Executivo, mas também acho que posso dizer que do Poder Legislativo e do Poder Judiciário também, no sentido de aprimorar a qualidade do Rule of Law no Brasil e também ampliar as condições de acesso ao setor aéreo e à própria eficiência do setor aéreo. Muito obrigado, e acho que eu estou à disposição aqui para caso haja alguma pergunta. Alguma pergunta ao palestrante? Por gentileza, então, o microfone irá até você. Aqui, e depois, quem levantou primeiro a mão? Aqui na frente, por favor. Está na agenda, a Embraer tem a intenção de auxiliar e trabalhar em conjunto com outros participantes do mercado brasileiro para conseguir a revisão dessa nota. Eu acho muito ruim o Brasil ter uma nota menor do que jurisdições que consideraríamos até jurisdições menos seguras. Bom, acho que primeiro você tem que avisar que a gente não combinou a sua introdução para a minha palestra, porque foi perfeita, mas te agradeço, tá, pela pergunta e pela introdução. Primeiro acho que é importante dizer, eu sou membro lá da WG, sou membro do board da WG, né, então a Embraer tem um papel muito importante na WG, e o processo lá de notas da WG, o Jeffrey possivelmente deve ter explicado, é um processo independente. Então, existe um processo independente que ele tem checks and balances, né? Ele tem pesos e contrapesos para garantir a neutralidade das notas. Se as notas estão adequadas ou não estão adequadas, é uma questão de discussão técnica que eu acho que a gente tem que aprimorar. A Embraer, sim, está muito engajada em melhorar o Rule of Law no Brasil, em buscar, nós estamos aqui engajados, tentando participar desse grande esforço de trazer mais conhecimento, mais awareness sobre essa questão do tratado. Por óbvio, a gente ficou chateado quando a nota baixou, né? Então a gente gostaria que a nota do Brasil fosse um pouco mais alta, mas a gente respeita o processo de governança dentro do Aviation Working Group, porque a partir do momento em que o credit score de cada um dos países ele é interferido pelos fabricantes ou por membros da AWG que têm algum interesse econômico, aquilo perde a credibilidade. Então, a gente acha muito importante, talvez até mais importante, que haja essa independência e essa blindagem em todo o processo de definição do CTC Index, né, que é o Cape Town Convention Index, que é esse instrumento da AWG. Mas o jeito, então, que a gente vê de melhorar e de aprimorar é esse jeito mesmo, buscando a educação, buscando trazer mais conhecimento, trazer a nossa experiência, né, porque nós temos uma experiência enorme em retomada, porque nós também temos ativos fora, né? Então, eu acho que a gente tem um player, e é muito importante a gente destacar que nesse processo do Credit Score, a gente tem aqui no Brasil uma entidade que se chama ANAC, que é um grande campeão de compliance do ponto de vista do Tratado da Cidade do Cabo. Quer dizer, se nós olharmos tudo o que aconteceu e esses eventos que foram aqui muito bem discutidos ao longo do nosso seminário, não houve nenhum ponto a ser trazido a respeito da postura de compliance por parte da autoridade aeronáutica brasileira, que é o mais importante.
né? A autoridade aeronáutica, quando a autoridade aeronáutica de determinado país não atua de forma adequada, nada vai funcionar. Não tem judiciário, não tem nada que funcione, né? Ela é o ponto de entrada e é a parte central. Então, acho que é importante a gente deixar aqui registrado a qualidade, a velocidade e toda a atuação que a ANAC tem buscando o compliance, porque a ANAC entende, como ela é uma agência especializada, ela entende que isso interfere diretamente na eficiência do setor e no custo de se ter uma malha aérea mais eficiente, desenvolver a aviação regional, que é a agenda central da associação. Nenhuma outra participação. A organização do evento, então, agradece a participação do representante da Embraer, José Serrador. E convida a todos para o intervalo de 30 minutos, coffee break servido. Dentro de 30 minutos estaremos de volta.
Por gentileza, queira ocupar o seu lugar. Nunca é demais lembrá-los, acionar o dispositivo silencioso do aparelho eletrônico. Obrigado. Prossegue o simpósio. São convidados para compor o painel a Convenção da Cidade do Cabo, processos de recuperação, insolvência e a aviação brasileira. Os seguintes participantes: Senhora Isabela Vilhena, gerente legal da Latam Airlines. Por gentileza. Senhor Ignácio Tirado, secretário-geral da Unidroit. Please. Doutor Lucas Bernardes Augusto, advogado e sócio da Bernardi Knapp Advogados, e para moderar os debates do painel, é convidada a doutora Adriana Simões, da Simões Sociedade de Advogados. Tudo certo? Tá melhor o fone dele? Tá bom? You okay with it? I'm okay, yes, but you need to turn it on, otherwise he can't... Is it on? Yeah, it's on. Yeah. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso painel sobre processo de recuperação e insolvência na aviação civil. Eu sou Adriana Simões, sócia da Simões Sociedade de Advogados. Estou aqui com o Lucas Bernardes Augusto, já apresentados, não, na verdade, sócio do Bernardi Knapp, Isabela Vilhena e Ignácio Tirado. Em nome de todos nós, na verdade, eu gostaria de agradecer à ANAC pelo convite e a oportunidade da gente participar desse painel. Então, nos últimos 30 anos, as companhias aéreas brasileiras elas têm enfrentado uma série de dificuldades que comprometem as suas operações comerciais. Vários fatores contribuíram para essa situação, incluindo a desregulação do setor do mercado, né, nos anos 90, que resultou em maior concorrência devido à liberdade tarifária, e também os custos operacionais, como combustível e leasing, que são indexados pelo dólar, como a gente bem sabe, e que também tem um papel bastante significativo nessa questão. Essa combinação de elementos levou duas das grandes empresas aéreas brasileiras, né, Varig e VASP, já mencionadas hoje aqui, a entrar em recuperação judicial em 2005, resultando na falência delas nos anos seguintes, né? Outras, como a própria Oceanair, que a gente também já mencionou, a Transbrasil, Pantanal, BRA, Varig Log, enfim, também não sobreviveram. Então, até o momento, a única empresa que conseguiu sobreviver a um processo de recuperação judicial no Brasil foi a Passaredo, né, que entrou em recuperação judicial lá em 2012 e saiu em 2017. Todas as outras empresas em recuperação judicial acabaram sendo liquidadas, né, por falência. Esses altos custos operacionais e esses outros fatores que essas linhas aéreas sempre enfrentam, fazem com que as linhas aéreas estejam sempre lutando para sobreviver, né? Especialmente em períodos com baixa demanda, né? Ou de crise, como a gente acabou de viver, ou quando a ocupação está baixa. Então, em teoria, um processo de recuperação judicial deveria permitir que essas empresas tivessem um alívio ou um fôlego, né, para poder se reorganizar e sair fortalecidas. Mas no Brasil acaba ocorrendo quase que o oposto, né? Acaba resultando, de fato, na falência dessas empresas. E aí, por que é tão difícil uma companhia aérea passar por um processo de recuperação judicial, se recuperar verdadeiramente e sair mais fortalecida desse processo, né? Acho que uma das principais razões aqui é a falta de segurança jurídica, né? A gente também já falou bastante disso daqui hoje. Então,
isso acaba levando os credores a rejeitarem uma possibilidade de injetar capital nessas empresas, né, em recuperação. E essa insegurança jurídica, muitas vezes, resulta também da falta de previsibilidade na interpretação e aplicação da legislação pelas autoridades, também algo que a gente falou aqui. E aí a gente está falando tanto das leis locais, né, dos tratados internacionais e da regulamentação específica do setor. E também foi só em 2020 que a lei de falências, né, foi reformada para incluir as disposições expressas sobre o financiamento de empresas em recuperação judicial, né? Então, antes disso, tinham aí muitas incertezas que desencorajavam esses credores a poder investir capital nessas empresas aéreas para ajudá-las, né, a se recuperar e sair dessa crise. Então, a primeira pergunta, depois desse brevíssimo histórico de insolvência das companhias aéreas aqui no Brasil, eu gostaria de fazer a Isabela, a nossa representante de linha aérea aqui do painel, e, obviamente, Lucas e Ignácio fiquem super à vontade também para completar aí a Isabela. Então, eu queria saber qual é, então, a relevância da Convenção da Cidade do Cabo para as companhias aéreas, já que em todos ou quase todos os casos elas vão ser consideradas como devedores para fins da Convenção. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez à ANAC pela oportunidade de estar aqui junto com muitos dos meus mentores de profissão. Fico muito feliz, pessoal e profissionalmente. Bom, essa pergunta, eu gosto bastante de abordar esse ponto, porque quando você pensa na convenção superficialmente, existe uma tendência equivocada, né, de ver a convenção como um instrumento que interessa apenas a credores, ou que beneficia credores. E não é esse o propósito, nunca foi, e explico por quê. Se a gente analisar primeiro, tem uma parte dos tratados que, e aí acho que Felipe vai concordar comigo, tem uma parte dos tratados que é muito importante e que às vezes quem está interpretando o texto desconsidera, que é o preâmbulo. O preâmbulo da convenção, ele fala exatamente qual é o propósito. E o propósito é proteger os direitos e as garantias, e aí a convenção, né, como todo mundo já sabe, cria um direito sui generis, que são as garantias internacionais, em propiciar vantagens econômicas recíprocas para as partes envolvidas. Então, não é proteger o credor ou proteger quem tem esse ou aquele direito. É proteger, criar um sistema sui generis e universal, né? Acho que a universalidade foi algo que foi falado muitas vezes, e a segurança jurídica também. Acho que segurança jurídica quando a gente fala na convenção, a gente pensa na segurança jurídica como um pilar. E o que se pretende aqui? Eu vou chegar no meu ponto, porque é importante para as companhias aéreas. A gente tendo esse sistema, como o Felipe bem colocou no painel dele, o Serrador também comentou, a gente tendo um sistema que prevê normas claras e objetivas que devem ser aplicadas com nenhuma ou pouquíssima, né, margem para discricionariedade, elas são um indicador de previsibilidade, e o que a Unidroit, o professor Inácio pode falar melhor, pretendeu, né, ao desenhar a convenção, foi alcançar essa previsibilidade e uniformidade na aplicação das leis que têm a ver com financiamento, que dizem respeito a financiamento de equipamentos aeronáuticos. Então, nesse contexto, se a gente alcança a previsibilidade e a uniformidade, a gente alcança a segurança jurídica. São indicativos de estabilidade institucional daquela jurisdição. Isso importa para a companhia aérea por um motivo que parece simples assim, de perceber, que é a questão da redução do risco comercial. Principalmente hoje em dia, que, sei lá, acho que mais de 80%, não sei se esse dado está defasado, mas até onde eu estudei, até 2 anos atrás, 80% da frota mundial de aviões comerciais era arrendada, né? Então, um país, no mundo em que os arrendamentos de aeronaves e de motores predominam, é muito importante que as companhias aéreas possam se beneficiar de um contexto, de um framework que reduza o risco das suas negociações comerciais. E aí, em termos práticos, Adriana, só para não tomar mais tempo, em termos práticos, por exemplo, se uma companhia aérea busca captar no mercado recursos, emitindo títulos de crédito, por exemplo,
As agências de rating, né, de avaliação de risco, as Moody's, Standard & Poor's, elas vão levar em consideração se a jurisdição em que aquela companhia aérea está sediada ou se a jurisdição em que ela mantém as principais operações por exemplo, implementou a Convenção da Cidade do Cabo. Em caso positivo, possivelmente vai avaliar as declarações que aquele Estado contratante fez e avaliar quanto aquilo mitiga o risco. E é sabido, até pela questão da OCDE, que a gente vai falar mais para frente, que a convenção ela é tida como um instrumento mitigador de risco comercial. Então, eu acho que, em hipótese nenhuma, a gente pode falar que ela não é importante para as companhias aéreas, assim, não só no Brasil, nível global, porque reduz muito o risco transacional. É isso, não sei se... Sorry, thank you. Thank you. I seize the opportunity to... I thought you said that I could chip in, no? Yes, of course. Right. Right. So I think saying that Cape Town and generally a regulation that places the position of creditors of secure creditors in a strong position is absolutely misplaced because it is, if someone is actually benefiting from it, is the debtor. By definition, by pre-allocating the value of the collateral to a specific creditor, you're reducing the risk of that creditor. And by doing that, you are ensuring that you have enhanced access to credit at a cheaper cost. So some might want to, if you take a picture which is static and not dynamic, you might say, well, okay, so on the one hand, ex ante, it's better for the debtor that the creditor is protected, as is the case for a Cape Town creditor. But then if things go bad, it's not so good because then the creditor will be able to do whatever it wants. But that's, of course, a trade-off between ex ante and ex post efficiency, which is completely misplaced. By the same token, everyone could say that banks should not have priority over the mortgages, or secured creditors should not have priority, because if it comes to default, then they will be getting it instead of other creditors or instead of the debtor himself or herself. So that would just imply not understanding the meaning of a system of secure credit and would be just placing the analysis in the wrong part of the equation. Let me tell you very briefly a situation of a country, and this is a real life situation in which there was a need to, there is a discussion as to whether to ratify Cape Town or not. And this country is on its face in the perfect situation to ratify Cape Town, because it has just undergone insolvency of a huge airline, and it has refounded another airline which is growing. This new airline has much fewer planes, so it is being born again, and what it needs is cheap access to credit and plenty of access to credit. Obviously, this company is very interested in ensuring that this country and its government ratifies Cape Town, while there are still others that say, yeah, but what if things go bad? Then these creditors could repossess and do all sorts of value-destructive things, which we have seen now, as we said this morning, and Jeffrey Wool said this morning, hasn't happened in many of the insolvencies that we've seen. So this trade-off doesn't exist, and putting the creditor in a strong position is the right thing to do, because otherwise the debtors won't have access to credit. You might want to keep the microphone. I'll make the next one to you as well. So, Ignacio, do you believe that there is room for general principles to override the specific norms? For example, the application of the general principle of preserving the economic activity in relation to the Cape Town Convention? Right. Well, I don't think so. That would be weakening substantially the application of the convention. Therefore, it would be undermining legal certainty, and it would be basically rendering the convention useless.
So not, if I understood the question correctly, it's not only about exposed legislating against the convention, but even just applying a general principle of the law, that is too open and would be a big damage to the application of the treaty. I also think it would violate the obligations of the state vis-a-vis the other parties to the treaty and to the parties to the convention in a particular transaction, because the Vienna Convention, the law of treaties, already states these, or at least its interpretation can be deemed to be that. Even more in the case that of the example that you've provided, because it is true that one of the main reasons for insolvency law is to preserve the going concern value of the business. But if the business is viable, the going concern value of the business will be preserved. Creditors will be themselves interested, perhaps, if they are convinced about this viability, in ensuring that there is no repossession, because that might be. So we have seen this morning, again, that first, this principle cannot overrule an applicable treaty, which is very clear. But the mere proposal makes very little sense on the merits too, because if the going concern value of the business is worthy of protection, the creditor will be interested also in protecting it. Concordo inteiramente com o Inácio, com o professor Inácio. Eu acho que um ponto que vale a pena chamar a atenção é evidente que a gente tem um risco no momento da aplicação do Instituto de interpretações diversas pelo magistrado responsável por proferir uma decisão monocrática. Mas acho que nós temos uma experiência muito recente na recuperação judicial da auxiliar, cujo resultado foi muito positivo. No final das contas, o Tribunal de Justiça, num voto de lavra do Dr. Ricardo Negrão, de forma muito firme, determinou que não haveria espaço para que uma interpretação principiológica dos dispositivos da Convenção suplantasse a aplicação de norma expressa. Então, não seria uma interpretação possível de ser acobertada pelo nosso ordenamento jurídico. Então, acho que esse foi um reforço muito importante no momento da aplicação da Convenção, aqui pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente. Só complementando, e aí pegando um gancho com o que o professor Inácio mencionou da Convenção de Viena, eu entendo que é óbvio que sempre, assim, a gente fala que não deveria haver margem para discricionariedade, mas existe, e a professora Inês até fez um comentário mais cedo bem interessante, de que a intenção é uniformizar, mas o que acaba acontecendo na prática é que você aproxima, né, as normas, mas é difícil uniformizar muito por conta disso. E acho que a resposta está no próprio texto da Convenção, salvo engano, artigo 5º, que fala, que traz a interpretação autônoma dos tratados à luz da Convenção de Viena, né? Então, o tratado deve ser interpretado de acordo com o seu objetivo e finalidade. Então, assim, acho que qualquer discricionariedade que houvesse deveria seguir esse princípio de direito internacional. Para você mesmo, Lucas. Você vê algum conflito entre a adoção pelo Brasil do período de suspensão de 30 dias, né, alternativa lá do artigo 11 da Convenção, e o previsto no 199 da Lei de Falências, que não prevê qualquer período de suspensão? Entendi. Bom, essa é uma boa pergunta, Adriana. Vamos lá, acho que a gente precisa, em primeiro lugar, separar qual é o âmbito de aplicação dessas duas normas, né? O artigo 199 é o mecanismo específico que foi incluído o parágrafo 1º dele, meses após a criação da Lei de Recuperação Judicial e Falências, e ele tem por objeto afastar expressamente qualquer período de suspensão que se aplicasse para o que o credor, em um contrato de arrendamento de aeronaves, qualquer que seja a sua natureza, pode ser um arrendamento simples ou um arrendamento mercantil, do período de suspensão, do stay period que nós conhecemos da Lei de Recuperação Judicial em Falências. Então, sob o ponto de vista prático, para estas operações de arrendamento, quando o devedor é uma companhia aérea, não haveria a aplicação do stay period e o credor poderia imediatamente se valer de seus remédios no contrato de arrendamento. Por outro lado, a Convenção, quando ela trata da alternativa A, né, que em linhas gerais estabelece um prazo de 30 dias
para que o devedor restitua a posse do bem ao credor de uma garantia real, não se limita ao contrato de arrendamento, né? Ele é coberto uma série de outros contratos, como a hipoteca, a compra e venda com reserva de domínio, ou mesmo a nossa alienação fiduciária aqui no Brasil. Então, ele tem um âmbito de aplicação um pouco mais amplo do que o parágrafo 1º do artigo 199. Então, agora, limitando-se os comentários ao contrato de arrendamento, em si, em uma primeira leitura, poderia até se interpretar que haveria algum tipo de conflito. Mas, analisando sistematicamente o disposto no artigo 11 da Convenção, quando discrimina as regras aplicáveis à alternativa A, fica muito claro que o intuito da norma é estabelecer 2 marcos temporais. Em primeiro lugar, o prazo que o Estado parte determinou para o período de espera, que no caso do Brasil foram 30 dias, ou o prazo que seria aplicável na ausência da aplicação da convenção. Então, no nosso caso, para contratos de arrendamento, como a nossa lei de recuperação judicial e falências não estabelece um stay period, então uma interpretação sistemática pode levar a entender que não haveria, aplicando-se conjuntamente a alternativa A com o parágrafo 1º do artigo 199, um stay period aplicável a companhias aéreas. Então, não haveria um conflito em si na norma. Existe um conflito aparente numa primeira leitura, mas uma interpretação sistemática pode levar a essa conclusão, né? E eu acho que um comentário que aí não tão relacionado ao conflito, mas eu acho que é uma nota que merece ser destacada, é que, independente da aplicação ou não do stay period, há uma obrigação expressa do devedor em manter a aeronave e preservar o seu valor. Então, durante toda a discussão envolvendo a aplicação ou não desse stay period, há esse dever para resguardar, evidentemente, não só a utilização do bem, como o seu valor econômico numa eventual retomada definitiva. Tá. A última pergunta, talvez para o Inácio trazer um pouco da experiência dele mais internacional aqui, mas também Lucas e Isabela podem ficar à vontade. Eu queria perguntar de que forma a garantia de liberdade de escolha no uso da lei aplicável aos contratos de financiamento de bens aeronáuticos beneficiam o Estado que adere à Convenção. Right, thank you. In principle, we can say that the country will benefit to the extent that it would be applying a rule which protects party autonomy, which is one of the principles upon which Cape Town is based. Party autonomy is key, as there are other declarations we've been talking about, such as that of insolvency, and therefore we can say that the jurisdiction which has made such declaration, because of the respect for the parties in an ordinary in bonis exchange, would be consistent with best practices, would be consistent generally with the convention, and therefore would benefit economically from the application of the convention. But if I had to choose which is the declaration that's most important, I wouldn't choose that one. Um comentário que eu faria, eu acho que dentro da sistemática da convenção há uma preocupação muito grande com a previsibilidade, né? Então, com respeito à autonomia da vontade das partes, ao escolherem uma lei de regência, uma jurisdição ou um mecanismo específico para a constituição da sua garantia. Então, acho que o reforço que no final se dá com essa declaração nada mais é do que demonstrar a preponderância que a autonomia da vontade tem dentro da sistemática da convenção. Eu diria que esse é um fundamento. Lucas, perfeita sua colocação. E só complementando, em nada isso afeta a segurança jurídica e a proteção que a Convenção pretende dar aos direitos e às garantias, porque aí eu ressalto, a Convenção criou um registro internacional, um registro supranacional e universal, e criou essa categoria de garantias internacionais. Então, as garantias internacionais assim definidas, né? De acordo com a Convenção e com o protocolo, elas devem ser protegidas e ser garantidas por aquele conjunto de normas. A lei de regência escolhida pelas partes
vai guiar as relações intrapartes. As garantias seguem protegidas pelo framework da convenção e do protocolo. Entendo eu. Então, em nome de todos aqui, eu agradeço mais uma vez pela nossa participação e, assim como a gente ouviu nos demais painéis ao longo do dia, parabenizo a ANAC mais uma vez pelo papel excelente que exerceu ao longo dos últimos anos na aplicação da Convenção e continua exercendo. Obrigada. Então, termina aqui o primeiro dia do evento. Amanhã, sequência das atividades às 9 horas. Tenham todos uma ótima tarde. E agora, o momento da foto oficial.